Boa noite. Fala, seu bonito. Fala, lindo, como é que tu tá? Tranquilo? Tomou até banho, hein? Pô, sabe como é que é, né? Hoje não era sábado, mas eu fiquei tão perdido nessa quarentena que acabei tomando banho achando que fosse sábado. É, eu vou por um dia, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tudo bem. Fala aí, Fulho, tranquilo? E aí, Tauan, como é que tu tá, cara? Caraca, Esse minha Tauan... mãe entrou. Tua mãe entrou, cara? E aí, Eu já tia, como é esperava que você por isso. tá? Ah, eu tô pra comer aquele salpicão lá ainda, hein? Porra, tem que ver as outras comidas que minha mãe tá fazendo, cara. Ai, caraca, cara, na moral. Pô, a gente tava falando um negócio de engordar ontem. Eu fui botar a bermuda, né, pra ficar digno, apesar de não aparecer aqui, mas pra ficar digno. Cadê que a bermuda não tava entrando? Cara, eu só ando de samba canção em casa agora e chinelinho. Pô, eu queria bem comprar uma pantufa dessa, Tô mano. só com essa pantufinha aqui. Muito bom. Ó, quando acabar essa quarentena, eu vou parar aí na tua casa, hein? Se tu não estiver em casa, não tem problema não. Tem problema não, minha mãe vai estar. Ela te Tá recebe. tranquilo. Bom, fala aí, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, deixa eu me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Edward, eu sou professor de física. Bom, eu sou ex-aluno Acabou. acabou, é só isso. Eu sou ex-aluno do Colégio Elite, sou ex-aluno do Instituto Militar de Engenharia também, estudei no CEDERJ e agora sou ex-aluno do Fundão, do mestrado. E a gente está aí hoje para conversar um pouquinho com vocês como é que tá a nossa quarentena, né? O que a gente fez ao longo dessa quarentena e o que a gente pode aí dar umas dicas boas e ruins de como foi esse período aí nosso. Felipe, fala aí, se apresente, Então, por favor. eu já vi que tem alguns alunos meus aí entrando. Para quem é aluno do Edward e não me conhece, meu nome é Felipe, sou professor de matemática. Eu e o Edward a gente estudou junto na época de cursinho, a gente fez Elite juntos. Não chegamos aí juntos pro IME, ele foi um ano antes, mas eu fui para lá também. A gente tem uma história mais ou menos parecida, na verdade, mas aí depois do IME desandou, né? Cada um foi para um lado mesmo. Eu acabei indo para a FGV, me formei lá, terminei matemática aplicada e agora eu estou fazendo mestrado lá também. Então, assim, até a parte do IME a gente tem uma história bem parecida, e aí depois ele ficou na física e eu fiquei na matemática aplicada. Eu acho que combina bastante com cada um de nós. Então, a gente conversou alguns momentos aí desde a semana passada para poder passar para vocês algumas ideias de o que a gente está fazendo agora. Eu vou ser sincero que eu não estava fazendo no início da quarentena, né? Mas o que a gente está fazendo agora para conseguir render, dado essa questão de quarentena, de ficar em casa, enfim, que a gente sabe que dificulta bastante a rotina. Dificulta a nossa também. Mas a gente está tentando dar uma solução, a gente quer compartilhar com vocês e tudo mais, para, bom, ver se ajuda alguém, né? Exatamente. E, bom, eu tava pensando em começar a falar, já que você falou aí que você não começou desse jeito, né? Então, acho que seria legal a gente falar como é que começou a nossa quarentena, né? Eu lembro do momento em que anunciaram a quarentena para mim, porque eu estava dando aula e aí uma aluna virou e falou assim: Poxa, professor, eu acho que o governador decretou quarentena e a gente não vai ter aula semana que vem. Eu falei: Não, a gente não vai ter aula semana que vem. Puxa, fiquei tão triste. Ainda não sabia o que tinha acontecido exatamente, né? E aí entrou o coordenador e falou: Ó, aconteceu isso, né? Tipo, a gente vai ficar em quarentena, a gente não sabe o período e tal, não sei o quê. E entrou a quarentena, começou aquela semana seguinte, a gente estava sem aula ainda, né, exatamente, a gente não sabia o modelo que a gente ia montar, a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar de quarentena, e naquela semana eu tinha acabado de defender minha dissertação, na terça, na sexta parou tudo, né, o fundão fechou, o Elite fechou, os colégios, né, fecharam, e a gente passou basicamente 2 semanas sem saber o que estava acontecendo ainda, sem saber o que fazer. Então, aquelas 2 primeiras semanas da quarentena foi aquele oba-oba, né? Tipo, não tô trabalhando, não tô tendo aula, não tô fazendo nada. E a gente não sabia exatamente. Aquelas 2 semanas foram perdidas, né? Foram Netflix, videogame, anime, Porra, até mangá, mais que isso. mais que isso, né? Então,
realmente, a gente não começou dando um gás infinito, né? A gente começou não sabendo o que estava acontecendo, para depois a gente tentar dar um jeito aí nas Tentar coisas. estabilizar. Só para confirmar, você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Não é que eu botei o microfone agora no celular e ele geralmente ele corta o meu retorno. Aí eu fico sem saber se eu tô sendo ouvido ou não. Mas, cara, para mim não foi muito diferente, assim, a nível empresas, eu ia falar o IME, nossa. Até a FGV mesmo no mestrado. O mestrado ia começar, para você ter noção, na semana que começou a quarentena. Olha que lindo. Maneiro. Eu tava pronto já para começar o mestrado ali, começar já me ferrando, assistindo aula e tal. Cara, a gente ficou uma semana parado, né? Porque não. Para decidir o que ia fazer, como é que ia ser esse EAD, fazer toda a adaptação do sistema, que é aquilo, a gente tem que fazer umas gambiarras, né? O sistema em si, até a nossa rotina mesmo, as aulas que a gente dá e tudo mais, não foram preparados originalmente para um EAD, para um modelo de ensino à distância em geral. Então a gente teve que adaptar muita coisa mesmo, sabe? Mas é aquilo, né? Pandemia é um caso extraordinário, não é... Ah, pô, então resolvemos tirar férias ou coisa do tipo, né? Então, eu acho que é uma fase que a gente tem que se adaptar mesmo. Mas, cara, focando no início da quarentena, né? Eu, basicamente, joguei videogame que nem um louco. Comprei jogo também que nem um louco, porque eu sou um pouco compulsivo em relação a isso, né? Só que eu não joguei todos ainda, porque... Óbvio. Já jogou o Final Fantasy, pelo menos, 7? Já zerei, fiz quase 100% no troféu lá. Eu só não fiz 100% porque eu me obriguei a parar, né? Mas falta pouco, faltam 3 troféus só. Então, assim, joguei videogame pra caramba. Só que, assim, parece que... Ah, pô, só joguei videogame, só vi o filme. Mas, na verdade, eu passei muito tempo na cama, tipo assim, olhando pro nada, fazendo PN, muitas vezes no Instagram, conversando com as pessoas e tudo mais. PN, pra quem não conhece, é porra nenhuma, tá? Obrigado. Pô, tua namorada falou um negócio aqui, cara. Tá me obrigando a jogar os jogos. Eu tive que jogar Quais Terraria. São os jogos? Terraria, Diablo. A gente jogou... O que a gente jogou? A gente jogou mais uns 2 aí e eu ainda joguei o Castlevania. Porra, caraca, Castlevania, muito tempo que eu não vejo. Mas, então, assim, eu tive muito tempo que nem jogar videogame eu tava jogando. Então, era um tempo literalmente jogado fora, bem inútil mesmo. E eu tenho tinha, né, até então tá controlado. Mas eu tenho já uma mania há muito tempo de joguinhos online, sabe? Online não, falei até besteira. Joguinhos de celular online. De celular, aham. Cara, é aquele joguinho que não te acrescenta em nada, só te faz gastar tempo. Como lazer, como passatempo, tudo bem. Só que como eu falei já, eu sou compulsivo, né? Então, eu faço a parada, eu baixo um jogo, eu fico 10 horas seguidas jogando, sabe? E aí isso, assim, ficou um mês de quarentena, assim, sabe? A gente tá há quase 3 meses, né? 2 meses e meio, sei lá. Uhum. Eu passei o primeiro mês inteiro da quarentena jogando meu tempo fora. Não foi, pô, tô rendendo pra caraca desde o início. Não. Eu comecei o Dicas do Lip, né? Que é esse Instagram que eu tô usando. Na verdade, porra, você entrou com... É isso que eu ia falar, você entrou com outro Instagram. Retardado, né, cara? Eu não entendi Como nada. É que eu faço pra mudar esse troço? Cara, tem que sair e entrar de novo. Pô, já volto então, gente. Foi mal o erro tá. aí. Minha primeira live. Calma aí. Então, enquanto ele vai trocando ali, gente, que ele tem um perfil, né, que ele usa profissionalmente, né, Dicas do Lip, e tem o perfil dele pessoal, né? Então, ele vai trocar ali o perfil. Bom, então enquanto isso, foi o que tu falou, né? A gente jogou o SimCity também, eu joguei alguns dias aí e realmente foi uma perda achei que foi uma perda de tempo, né? Até desinstalei tudo e tal. Então, em algum momento, tá voltando aí. Então, em algum momento, a gente percebeu que, bom, não podia ficar daquele jeito, né? Que a gente tinha que fazer alguma coisa, a gente tinha que voltar à rotina, tinha que fazer as coisas boas, né? Falando pra eles aqui, Felipe, que em algum momento a gente percebeu que, bom, tem que dar um jeito, né? Não pode ficar assim. Isso aí tem alguma coisa errada. Né? Sim, exatamente. Quando foi que você percebeu isso? Que preciso dar um jeito na minha quarentena? Cara, tipo assim, não era um problema que eu tinha de agora, não foi um problema que surgiu na quarentena. Eu acho que ele só foi levado ao extremo por causa da quarentena, né? Então,
eu sempre tive essa coisa de gastar muito tempo meu com coisas que não me acrescentam em nada, tipo os jogos de celular, né, que eu falei. E aí eu já tava com esse negócio na cabeça, né, de criar o Dicas do Lip e tudo mais, de tentar ajudar as pessoas. Inicialmente, né, eu fiz isso mais para me ajudar do que para ajudar os outros. Só que aí a gente tenta unir os dois mundos, né? Uhum. Porque eu me mantendo num hábito de sempre fazer ali a dica e tudo mais, e postar, enfim, eu crio um ciclo, né, de fazer algo. Né? Eu consigo sair ali não vou fazer nada, enfim. Só que aí eu criei o Dicas, fiquei uma semana usando e postando e tal, e aí fiquei um mês parado. Eu criei logo no início da quarentena, devo ter ficado um mês e meio aí na inutilidade real. Só que aí chegou um ponto que bate sabe, aquele simancol, por assim dizer. Uhum. Então eu levei, foi um mês e meio aí de quarentena, baseado em... não vou tentar dar nome pra isso, mas eu tava num momento bem... Assim, ficava o dia inteiro na cama, pensando, caraca, que merda que eu tô fazendo na minha vida. Aí conversando com... Foram várias coisas na verdade, né? Mas conversando com alunos meus que vêm tirar dúvida e tudo mais, você acaba, cara, eu poderia fazer algo para ajudar mais gente do que só esse aluno que veio me perguntar essa dúvida. Né? Uhum. Então, aí eu realmente voltei e aí botei na cabeça ali, não, eu tenho que organizar e tudo mais. E a organização mesmo, assim, eu comecei a ser mais ativo. Né? A organização mesmo, aquela coisa que a gente conversou de quadro de tarefas, coisa que a gente vai conversar hoje ainda, veio numa conversa com uma aluna que ela estava desesperada. Tipo, caraca, eu não tô conseguindo fazer nada, a quarentena tá me ferrando, eu prefiro aula presencial. Eu tava tentando explicar, cara, assim, eu também prefiro, mas a Não tem o gente que não tem o fazer. que fazer, tá ligado? A gente tem que se adaptar e Brasil. E aí eu fui dando algumas sugestões de o que ela poderia fazer, né, pra tentar acertar e tal. Cara, eu comecei a ver que eu tenho umas ideias bem boas até. Não vou dizer que vai servir pra todo mundo, porque eu acho que não existe essa solução universal, Mágica. né? Não existe. Infelizmente. Até porque se existisse a gente tava rico, né? Tá, se Mas... existisse, alguém já estaria rico antes da gente. bom ponto. Não, eu quero acreditar que seria a gente. Mas... Então, assim, eu vi que tinha umas ideias legais e tal. Eu pensei, cara, eu vou começar a falar dessa porra. Eu devo ter algo que vale a pena ser falado. E aí tu veio... Foi sem sacanagem. No dia seguinte, tu veio falar comigo da gente fazer essa live. Foi muito assim. Aí, tamo aqui, né? Assim, não foi tão aleatório, né, que eu fui falar com o Felipe. Eu vi ele fazendo as paradas no Instagram, né? Aí eu falei, pô, maneiro, ele tá fazendo um quadro de tarefas, ele tá fazendo uma organização e tal. E eu como, né, pessoa mesmo, eu sou naturalmente organizado, né? Então eu tenho minha mãe chama de toque, né? Eu tenho os meus toques lá, então eu tenho a minha organização, o meu padrão. E eu falei, quando eu vi o Felipe fazendo, eu falei, cara, eu acho que a gente tem que falar isso para as pessoas, né? Porque foi o que você falou, os alunos eles falam que ficam desesperados, né? E falam, caraca, a minha quarentena tá horrível, não sei o que fazer. Eu falo, gente, que esquisito. Eu fiz um curso aqui, eu fiz 2 cursos na Udemy, eu fiz um curso na Coursera, eu tô lendo Tava livro, desesperado também até semana passada. eu tô fazendo um monte de coisa e não tô entendendo como que vocês não estão conseguindo, mas vocês não estão com mais tempo livre? Aí o pessoal falou, sim, a gente está com mais tempo livre, mas a gente não sabe organizar esse tempo livre. Eu acho que muito tempo livre também acaba sendo prejudicial, né? Fica sendo ruim. Eu falei, então eu acho que a gente tem que conversar melhor sobre isso, né? Como é que a gente pode organizar melhor esse tempo livre para que a gente possa desempenhar melhor, né? Desempenhar mais. Sim. Né? E aí, Puxa aí. Puxa aí. Beber uma água. Vou puxar, só pegar a minha aguinha aqui. Bom, e aí, né, tipo, a gente conversando e tentando identificar quais eram os principais problemas, né? Não só dos alunos, mas das pessoas em geral nesse período de quarentena. E eu acho que a gente chegou à conclusão, e muitos alunos falaram isso também, é que é falta de motivação, não é? Aquela falta de motivação que te leva à falta de foco, que é aquela reação em cadeia que no final explode tudo. Né? Então, eu acho que o principal fator que tem levado o pessoal a não render bem na quarentena é falta de motivação. E não é falta de motivação, não entendam, tipo, o pessoal vai fazer uma prova, né? Muitos alunos aí são nossos, vão fazer concurso. Os concursos não foram adiados, né? Eles foram
como é que é? Suspensos temporariamente, mas eles não foram Isso cancelados. alguns só, né? Tem outros que nem falaram nada. Estão só esperando para ver o que acontece para livrar um deles. Exatamente. Você pega o IB, por exemplo, que é em outubro, né? Eles não se manifestaram ainda sobre postergar o concurso. Então, realmente, o pessoal continua estudando, eles têm um objetivo. Não é que eles não tenham mais um objetivo, né? Mas não tem aquela motivação de estar em sala, estar com seus colegas, estar ali em cima, você tem um horário, você tem uma certa rigidez nas suas tarefas que te dá uma motivação a, pô, eu não posso ficar faltando a aula, porque senão eu posso ser reprovado, né? Eu não posso ficar não fazendo isso, porque senão tem consequências. E agora, de certa maneira, não tem essas consequências, né? Tipo, digamos, pesadas para você não fazer alguma coisa, né? Você está em casa, de certa forma. Então, acaba que quando não tem a motivação, realmente a disciplina vai embora, né? E minha pergunta para você é, qual foi a sua motivação, Felipe? O que te motivou? O que te fez dar esse estalo? O que chegou nisso? Cara, vou ser bem sincero, a minha motivação foi parar de não fazer porra nenhuma. Tipo, eu falei, né? Eu tava naquela vibe de não fazer nada e sentindo que eu tava fazendo várias... Quer dizer, eu tava gastando meu tempo com coisa que não me acrescentava, né? Uhum. Só que eu tenho isso meio que há muitos anos. Desde a época do INE. Eu acho que tu lembra bem dessa fase. A gente morou juntos, né? Lá em Botafogo. A gente chegou a morar junto na época do INE, pra quem não sabe. O Edward ronca. Mentira. Mas... Aí, Ed, a tua live tem motivado as pessoas, hein? Olha, que estranho. Quem diria, né? Quem diria, né? Mas, assim, eu acho que o que me motivou, o principal fator, foi ver os meus alunos desesperados, cara. Porque eu sempre me baseei muito na questão do exemplo, né? Tanto de eu seguir um exemplo, quanto em algum momento eu virar exemplo para algumas pessoas. Eu não sei em que momento que o sistema falhou, que eu acabei virando exemplo para alguém. Mas, não é de muita gente também não, mas acontece, né? Então, assim, eu pensei, cara, não adianta até na época que eu fui coordenador e tal, não adianta nada eu falar A, B, C se eu não faço nenhum deles, né? É até hipocrisia da minha parte. Pô, eu sempre esqueço essa palavra, cara. Eu ia falar cinismo. Deve funcionar também, mas enfim. Então, assim, eu comecei cara, vamos lá. Eu quero fazer a parada na moral, até pra eu falar coisas que façam sentido pra mim. Eu não posso ser um... Cara, é verdade. Ver alunos desesperados é muito melhor que autoajuda. Muito melhor. Pelo menos se você se preocupa com o ensino que você está dando, né? Se você não se preocupar, aí paciência. Então, assim, fazer as coisas pra mim, ver o que tá dando certo. Tanto que foi até por isso que eu comecei... Vê a pergunta aí, Ed, que eu não tô conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tô acompanhando, pode deixar. Tô acompanhando aqui. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Tanto que eu Meus comecei alunos a fazer desesperados, como se fosse um vlog aqui no Instagram, falando sobre como está sendo o meu dia a dia de seguir um planejamento, um plano de estudos e tudo mais. Porque, bem ou mal, eu estou fazendo mestrado também, né? Então, eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas listas para entregar. Foi ontem, eu estava tentando fazer uma lista de probabilidade que eu não consegui fazer nada. Sendo que probabilidade é uma das matérias que eu mais gosto. Então, assim, a gente também passa por certas dificuldades que os alunos passam, mesmo hoje, depois de alguns anos na sala de aula, né? Só que em outro nível, claro. Mas, assim, eu quis ver coisas que funcionam para mim, que talvez seja válido passar para os outros, porque pode funcionar para os outros também, né? Então, inclusive, se você quiser, a gente já pode até falar negócio de quadro de horários, quadro de tarefas e tudo mais. Sim. Só para até começar a responder aí, se o pessoal quiser deixar na caixa de pergunta, que aí fica mais fácil da gente procurar as perguntas depois, né? Bota na caixinha de pergunta aí, e aí depois a gente sobe a caixinha que fica mais fácil, senão a pergunta vai se perder aí. Existe uma caixa de pergunta? Tem um negocinho, um pontinho de interrogação aí, de questions, tá vendo? Não. Fica embaixo. Não, eu tô olhando pra baixo. Então, de repente só eu consigo ver, então, né? Deve ser só você, por causa que tu é o mandante aí. Eu que mando aqui, então, Realmente. Obrigado. Alguma vez que você mandou na vida. Pô, finalmente, ganhei, cara. E aí, isso aí. Ele já botou aqui na caixinha de perguntas. Achei. É isso aí. Tá, só deixar aí, que aí depois a gente comenta melhor. Ah, tá, pelo computador não tem. Não, tranquilo.
Mas a sua pergunta eu já anotei, Enzo. A gente vai chegar nela já já. Tá? Sim. Então, só para complementar o que o Felipe falou, a minha percepção de tenho que mudar, ela veio meio imposta, né? Tipo, eu não falei, eu acho que eu tenho que ficar melhor. Não, eu sou coordenador também de física, então alguém falou assim, então, você precisa fazer um planejamento para as aulas virtuais. Eu falei, caraca, eu preciso fazer. Você precisa gravar as aulas. Eu falei, caraca, eu preciso. Você precisa fazer as provas. Eu falei, caraca, eu preciso. Então, eu tive que me organizar para fazer as coisas que eu precisava fazer, né? Teoricamente, você já Então, tinha que fazer essas coisas antes, né? mas era, tipo, planejamento, basicamente, você faz no início do ano, né? Você Sim. faz ali regularmente as provas e simulados, mas o resto basicamente estava tudo encaminhado, né? Então, eu não precisava orientar toda semana ao professor o que ele tinha que fazer, né? Eu não tinha que falar, pô, a gente atrasou 2 semanas por causa da parada, então a gente vai atrasar o planejamento, a gente vai estender aqui. Tem que correr atrás, não sei o quê. Então, eu tive que fazer isso meio que obrigado, né? Que faz parte do trabalho. Algumas semanas depois eu tive que me organizar de novo, porque a gente começou a dar as aulas online, né, tipo ao vivo. Então eu precisei me organizar de novo. Aquela rotina que eu estava tendo de eu faço o que eu quero a hora que eu quero, não tem mais, porque hoje eu parei de dar aula, era, sei lá, 5h30, né, 6 horas. Então eu tenho aquele horário para fechado, né, para poder continuar o trabalho. Então eu fui obrigado a fazer isso. Né? E aí, dentro dessa rotina, eu falei, tá, beleza, eu tenho ainda, sei lá, 2 dias e meio livre. O que eu faço, né, nesses 2 dias e meio que ficaram livres ali por conta do trabalho? Aí eu comecei foi o que o Felipe falou, tem a parte do você querer se ajudar e acaba por tabela ajudando as outras pessoas. Né? Então, eu tenho, para mim, que eu gosto de crescer, eu gosto de evoluir, né, como profissionalmente falando, né? Eu acho que isso, para mim, é muito importante. Eu acho que é tão importante quanto a minha saúde e o meu dinheiro, sabe? O meu conhecimento. E aí eu quis buscar isso mais, porque você sempre reclama. Pô, nunca tive tempo de ler esse livro, nunca tive tempo de fazer esse curso, não sei o que. Agora tenho tempo. Não posso reclamar disso, né? Foi o que você falou, vai ser hipocrisia da minha parte se eu falar que eu não tive tempo. Aproveitar esse momento que tu falou aí de ler livro, nunca tive tempo de ler um livro e tal. Logo antes de eu montar realmente um planejamento de coisas do mestrado, coisas do curso, coisas de lazer, enfim, eu tava de novo a compulsividade. Eu vou falar umas 20 vezes desse negócio aqui, mas eu entrei numa vibe que foi bem boa, na verdade, de ler livro que nem um maluco. Então eu acordava lendo, eu dormia lendo e eu li o dia inteiro. Eu te falei ontem, eu acho, eu tava lendo 4 livros na semana. E livros assim, sei lá, esses livros aqui, sabe? Não li todos ainda, mas ainda falta bastante, na verdade. Mas isso pelo menos já começou a ser uma atitude que me acrescenta, sabe? Diferente dos joguinhos, por exemplo. Tanto que quando eu comecei a ler, eu já conseguia jogar fora não, mas os joguinhos de celular eu já consegui desinstalar todos e tudo mais. Então, isso foi bom. Só que ao mesmo tempo eu pensei, cara, não é saudável ficar lendo livro que nem um louco o dia inteiro, até porque eu tenho trabalho para fazer, tenho lista para entregar, enfim. Então, a partir daí que veio a ideia, né, e conversando com aquela aluna desesperada que eu falei, né? Eu nem sei se ela tá assistindo a live, se tiver, dá um alô. Mas o que acabou acontecendo foi, eu me organizei para poder ajudá-la e me ajudar por tabela. Ou foi o contrário, eu quis me ajudar e ajudei ela por tabela. E ler é muito bom mesmo, mas não ler o dia inteiro, cara. Não leu, exatamente. Porque não é saudável, não. Não é exatamente. Você tem que variar, né? Não só variar com relação à leitura, mas também variar com as suas próprias obrigações, né? Se você leu o dia inteiro, você provavelmente deixou de fazer alguma lista do mestrado, né? Sim. Eu entreguei uma lista 2 semanas atrasada. Isso impacta, isso tem um impacto direto pra gente, que são nas notas, né? Mal ou bem a gente está estudando, então a gente tem nota. São tudo 10. Quero nem saber. Minhas notas é tudo 10. Né? Então, realmente a gente tem que dosar isso. E eu acho que a primeira coisa que a gente fez quando percebeu isso foi criar algum método, né? Foi pensar em algum método, e o melhor método, pelo menos que a gente conhece, é um calendário, né? Tipo, alguma espécie de calendário em que você diz ali naquele momento quais são as coisas que você tem que fazer,
né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que o Felipe pode falar disso melhor que eu, né? Que ele que tem montado bastante desse daí, que é o quadro de rotinas, né? Tipo, o seu quadro da sua rotina semanal. Isso acho que foi muito importante para que você começasse, de fato, a poder se policiar e seguir os seus métodos, né? Seguir a sua rotina. Fala aí como é que é essa sua lista. Cara, então, a gente tem duas versões que, para mim, pelo menos, elas funcionam como complementares. Quando você tem várias atividades, inclusive até aproveitando já para acrescentar a pergunta do Pedro aqui, né, que é a questão de ter muita coisa para fazer, querer, por exemplo, estudar o dia inteiro e aí no dia seguinte morrer, né, e não conseguir render tão bem. Então, assim, inclusive a dica que veio logo embaixo, né, de testar, diminuir o horário e tudo mais, eu acho bem válido. Qual a ideia? Eu montei um quadro, particularmente eu gosto muito de fazer as coisas artesanais, né? Então eu escrevi o quadro no tablet, dá para ter um controle melhor ali de apagar e refazer. Mas pode ser uma coisa no Excel, uma planilha bem simples, já resolve bastante. O Edward, por exemplo, ele usa a planilha, né? Então, o que acontece? Eu, geralmente, tenho dois níveis de quadro, né? Um quadro de horários, onde eu tento indicar o que eu pretendo fazer em cada momento do dia. O meu, eu acabo escrevendo coisa o dia inteiro, mas eu sei que eu tenho algum controle ali de mudança. Então é legal ter uma coisa flexível para o caso de algum advento que você não... Advento não, mas no caso de algum evento inesperado, mude, seja obrigado a mudar o seu horário. Você tem que ter controle sobre isso. Por essas e outras que eu acho que é muito importante você mesmo fazer. Eu já fiz muito horário para os outros e a experiência que eu tive ninguém segue. Na boa. O cara segue na primeira semana, na segunda já não está seguindo. Então, é basicamente o QTS mesmo, professora. É isso. E aí, professora, tudo bem? Inclusive, obrigado pela presença. Exatamente. Então, assim, você tem uma ideia ali de o que você quer fazer em cada momento. E um outro quadro, que eu chamo de quadro de tarefas, que é para você saber o que você precisa fazer, por exemplo, na semana. Né? Eu gosto de deixar as tarefas semanalmente, pela rotina que eu tenho, né? De aulas, de lista para entregar, de lista para fazer, enfim. Eu acho que semanal funciona bastante para mim. Mas um profissional, sei lá de qual área, pode preferir mensal, pode preferir até diário, se for o caso. Diário eu acho que é um trabalho um pouco maior, né? Mas, então, por exemplo, eu tenho aqui o meu quadrinho. Eu posso mostrar aqui, só que está aberto na parte da live, né? É mais ou menos isso aqui que eu faço, tá? É uma lista, isso é o quadro de tarefas, né? É uma lista de o que você precisa fazer, provavelmente botando prazo também, né? Quando é algo que relaciona prazo. No caso de quem está fazendo cursinho, de quem está estudando para algum concurso em geral, é legal você botar as matérias que você está vendo, que você precisa estudar, coisas atrasadas que você precisa compensar. Beleza. Então você viu que tem uma pancada de coisa para fazer, tipo, exponencialmente crescendo, porque a matéria não para, né? Mesmo que você esteja atrasado. Não é um aplicativo não, prima. É o bloco de notas do meu tablet. Daqui a pouco a gente fala de negócio de aplicativo. A gente conversou um pouco sobre isso ontem também. Exatamente. Tá até aqui anotado. Então, assim, basicamente, você vê tudo que você precisa fazer, por maior que seja a quantidade, só que você tem que ser humano, né? Você não é uma máquina, você não é um robô. Você vai ter momentos que vai estar desanimado, que você não vai querer fazer nada. Essa semana mesmo, na quinta-feira, eu estava bastante assim. Até depois de olhar aquela lista de probabilidade, que putz grilo. Eu desanimei bastante, mas aí a gente vai seguindo, né? Hoje, por exemplo, eu já compensei bastante. Mas eu não fiz a lista ainda não, vou tentar encarar amanhã. E, em paralelo a saber tudo que você tem para fazer, tentar seguir esse cronograma, esse horário que você montou. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o horário, mas enquanto eu estou falando, esse horário que você montou para, enfim, você não se perder na quantidade de coisa que tem. Então, por exemplo, se você colocou para estudar, sei lá, geometria analítica na sexta-feira de manhã, tenta ao máximo respeitar isso, mas, por exemplo, eu estou adiantado em geometria analítica. Vou ficar sem fazer nada? Pô, você pode se dar presente, né? Tipo,
terminei minhas tarefas essa semana, ou estou razoavelmente em dia com as minhas tarefas. Vou dar Vai uma pro pausa. filme, vai tomar uma cerveja, sei lá, alguma Não, coisa não assim. vai não. Fica tomando uma cerveja. Não pode Vai pra ir. sala, ver um filme, vai pra cozinha tomar uma cerveja, você Isso entendeu? aí. Mas, em geral, é legal se você tá no horário da sua rotina, por exemplo, horário comercial, né? Se você tá em dia com alguma coisa, vai pegar outra. Porque com certeza tem outra que você não tá em dia, sabe? Exatamente. Então, só pra exemplo aqui. Eu esqueci de. Bom, eu acho a tecnologia muito legal, mas às vezes você se atrapalha com ela, né? Inclusive, a gente pode falar um negócio do aplicativo. Ó, essa é a minha ideia de quadro. Que é bem minha cara mesmo, sabe? Uhum. Basicamente é isso. Então, assim, se você olhar para esse negócio, você vai pensar, cara, ele não vive nada além da rotina dele, né? Porque tá tudo preenchido e tudo mais. O Aham. do Edward eu acho bem legal que ele deixa espaços soltos para soltos, literalmente soltos. Boa, Esse Ed, aqui é o muito bom. meu. Só que assim, na prática, o meu, ele segue a mesma linha do Edward. Porque eu coloco mais tempo do que eu preciso para algumas áreas, e aí o tempo que sobra, eu tenho poder de administração ali, né? Ao mesmo tempo que certas situações... a gente tem mania de coisas coloridas. Colorido pra mim faz todo sentido, porque as cores, elas, cada uma significam uma coisa, né? Então, Exatamente, eu e olho e não guarda preciso melhor a ler. ideia, né? Exatamente. Eu guardo o que eu preciso fazer melhor. Sim, eu faço exatamente isso também. Então, assim, eu sei que eu já coloquei menos, no caso, mais tempo para algumas áreas, e eu coloco sem querer, às vezes, né? Porque é tentativa e erro, né? Não tem muito como você prever. Tipo a lista de probabilidade, não tem muito como prever que eu vou demorar muito tempo para fazer uma lista. E aí, no caso, quem está fazendo cursinho, qualquer matéria, não tem como você prever que vai demorar mais do que você Exatamente. planejou. Então, se tem uma matéria que eu consegui adiantar, a matéria que eu tô vendo que eu tô atrasado, eu vou compensar vendo mais dela, sabe? Uhum. Então, quando a gente fala geralmente, bota 2 horas de cada matéria, vai trocando de 2 em 2 horas, tenta trocar de matéria para dar uma espairecida na cabeça. Isso é uma outra área de conhecimento também. Só que na prática, isso é um manual de boas práticas, né? Na prática, um manual de boas práticas foi maneiro. Isso. Te entendeu, te Mas, entendeu. deu pra entender, eu acho. Mas assim, a ideia é... Já respondo, Luan. Quem não faz cursinho, pô, eu não faço cursinho. O Edward também não. Mas é isso. Tem áreas que a gente consegue se adiantar, tem outras que a gente acaba se atrasando, né? Eu me perdi um pouco no que eu tava falando, porque eu sou assim mesmo, tá? Se vocês me virem dando aula, é a coisa mais linda. Por exemplo, eu faço licenciatura também online. Eu, a princípio, botei 2 horas para fazer as Todas as atividades lá, tarefas. né? Uhum. Fórum, coisa de matéria online mesmo, de curso online. Que, meu mestrado não é bem assim, né? Mas... Então, na semana passada, eu precisei de 4 horas para conseguir fazer as paradas, minimamente, porque ainda tinha mais atividade para fazer. Não, eu não pego o cursinho online pirata, não. Eu pago na moral mesmo. Fully, Até porque eu preciso do diploma. para de dar essas dicas aí pro amiguinho de fazer as coisas piratas, tá? Pô, mas a gente já estudou, né, Lu? A gente já estudou bastante, inclusive. Eu acho que eu entendi a dúvida do Luan. Eu acho que me corrija se eu estiver errado aí, Luan. Você também é um aluno que está estudando para cursinho, mas você não faz. Estudando para um concurso, mas você não faz cursinho, né? Acho que ele quer saber Tá. Eu entendi como é errado, que, então. como é que ele se comporta diante desse. Já que ele não tem, Entendi. tipo, né, aquele regulamento do curso dele para seguir, né? Cara, se você procurar no YouTube mesmo, tem muita gente muito boa falando de planejamento, ordenação de matérias e tal, sugestão de que ordem você estudar os assuntos. Uhum. Pode valer bastante a pena você procurar algo assim. Porque a verdade é que, assim, a matéria é uma só, né? Só que não adianta nada, eu vou tentar me meter na física. Não Vai adianta nada lá. você querer pegar um exemplo, uma matéria de, sei lá, eletromagnetismo, se você nem estudou contato, né? Eletrostática. Tipo, leis de contato, estática em Eletrostática, é geral. isso. Uhum.
Então, assim, existem certas ordens que são naturais. Se você pegar Pega um. o É, sumário de um é isso que eu ia livro, falar. isso Pega já dá um uma boa tópico, ideia de qual um livro ordem você qualquer. deveria Uhum. seguir. Perfeito, Né? é. Eu acho que E a essa é título uma de boa. quanto tempo, né? A título de quanto tempo usar para cada matéria, isso depende muito de você, né? Mas eu acho que você vê a data do concurso prevista e as matérias que você tem já dá uma boa ideia de como organizar isso. E uma outra coisa que você pode fazer também é o peso, né, das provas. Por exemplo, você vai fazer CN. A prova do CN, metade dela é matemática. Então, E é naturalmente, ó, verdade. matemática. E física, química e biologia costumam ser muito fáceis no CN, mesmo para o nono ano, né? Então, realmente, você já pode ter menos tempo para essas disciplinas. A EPICAR, cara, se você não estudar português na EPICAR, tu não vai passar. É fato. Então, você já sabe, essas noções são noções que a gente tem prévias, entendeu? E aí a gente tenta encaixar isso na nossa rotina, porque como o Felipe falou, você tem muita coisa para fazer, o edital é gigantesco, mas a gente tem que definir, acho que o mais importante, né, é definir as prioridades. E aí, a Acho nível de que. prioridade, já complementando, Uhum. a resposta do Fúria aí é muito boa. Prova antiga é basicamente o manual de Estudo. prioridades que você deve seguir. Entendeu? Você, Exatamente. você tem um edital, lá vai ter todas as matérias, naturalmente, né? Inclusive matéria que não cai há 5 anos, com as provas antigas, e aí por aí tem muita gente que já fez essa estatística, né, de quantas questões caem de cada assunto e tudo mais. Você consegue dar um peso para o seu estudo, né? E aí, enfim, se você consegue dar um peso para o seu estudo, você vai saber o que priorizar na hora de planejar os assuntos. Exatamente. E focando, digamos, no momento da quarentena, que é você ter, de fato, esse monte de tarefas para fazer, né? Você conhecer as tarefas, acho que é a primeira etapa, né? Sim. Conhecer, tipo, o que eu preciso estudar? Eu preciso estudar, sei lá, matemática, física e química. Tá bom, suponho que eu preciso Saber o estudar monstro também. que você está enfrentando, né? Saber o que você vai enfrentar. Isso, independente de estar na quarentena ou não, né? Isso daí você enfrentaria em qualquer momento. A diferença é que na quarentena você está mais solto, né? Você está mais sozinho do que se você tivesse ali no ambiente escolar, por exemplo. Né? Então, mesmo que você faça um cursinho, você tenha uma orientação, digamos, um pouco maior, você ainda está mais livre porque você está em casa e você pode optar ou não por assistir uma determinada aula, né? Desculpa. Então, acho que realmente definir o que você tem que fazer é a primeira coisa, né? E o segundo é definir dessas coisas que você tem que fazer o que é a sua prioridade, né? E independente se você vai montar um calendário, como o Felipe falou, você vai montar um calendário semanal, você vai montar uma lista de tarefas, independente do como você for fazer isso, esses dois passos são essenciais para o que você vai executar, né? Até o Marco está comentando aí, o Marco, eu vou mostrar a minha lista de tarefas semanais. É assim, eu destaco uma folha do meu caderno, eu odeio usar caderno com pauta, tá? Então eu uso sempre caderno sem pauta. E eu escrevo a minha lista de tarefas semanais. Inclusive eu chamo a minha lista de tarefa de fuck list. A Né? minha é um pouquinho mais bonitinho. Entendeu? E aí, independente de como você vai montar essa lista, você tem que definir o que é prioridade. A minha lista lá em cima, ela vem as coisas que eu tenho que fazer do meu trabalho, que são para mim a minha prioridade hoje, né? E depois eu vou definindo coisas menos prioritárias, né? Até que no final lá tem coisas que, se eu fizer, é legal. Mas se eu não fizer, não vai ser uma coisa que vai me impactar. Não é Não algo que você vai. tem que entregar ou que seja obrigatório, né? É mais Exatamente, para né? acrescentar. É mais para acrescentar. Então eu acho que a primeira coisa, né? Definiu a lista de tarefas, definiu a prioridade, aí você distribui essa lista de tarefas e prioridades ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, como Isso. você julgar melhor. Tipo, eu distribuo pela semana, eu não coloco ali o prazo nem o dia que eu tenho que fazer. Mas na minha cabeça, junto com o Existe meu um prazo. calendário semanal, existe um prazo. Eu sei que segunda eu vou entregar tudo da minha coordenação. Terça eu vou entregar todas as minhas listas e assim sucessivamente. Né? Então, na minha cabeça, funciona bem. Provavelmente para o Felipe, talvez não funcione. Talvez ele tenha que botar uma data ali, né? Tipo, sei lá, um dia da semana, um Só prazo. para registro. Olha o que tá de laranja aqui. Não Ah sei se lá, é para ver entendeu? laranja, mas Uhum, eu preciso do entendeu? prazo até porque tem lista para entregar, né? E vale nota. E eu quero ter nota boa, né? Então eu não posso perder esses prazos. Exatamente. Mas coisas que não tem prazo, quando você tem os dois, né?
Por exemplo, quem está no colégio, de repente, tem um trabalho para entregar e tem que estudar para uma prova que vai acontecer lá longe, mas vai acontecer. Cara, tem que dar uma equilibrada ao máximo possível, né? Porque senão você vira... um professor meu definiu isso muito bem uma vez. Você vira... você começa a reagir. Você não está mais agindo, sabe? Você vai só reagir de acordo com o que o meio está te dando. Isso não é tão bom assim. É bom você conseguir reagir, claro, mas... Você não tem que chega a ser reagir muito para coisas proveitoso. inesperadas. Você tem que reagir para coisas Sim. inesperadas, né? Você não Prova pode você já reagir, tipo, todo espera. dia é uma reação diferente, sabe? Exatamente. É um prazo que está atrasado de novo porque eu enrolei tudo que eu podia enrolar. Enfim, é isso. Eu acho que isso fica legal também, que não é só na quarentena, né? Eu acho que a gente faz, como você falou, a gente faz isso no dia a dia, normalmente, e na quarentena está muito mais evidente, porque as outras tarefas obrigatórias não estão aparecendo. As tarefas obrigatórias também viraram essas tarefas que você posterga. Posterga. Acho que é isso, Posterga, né? tá certo, cara. Tá certo. Então, acho que isso é importante. Sobre os aplicativos que perguntaram aí, eu acho que eu compartilho da opinião do Felipe, de que, cara, muito aplicativo não serve de nada. Cara, assim, eu vou fazer uma né? frase de efeito aqui. Me perdoem se vocês me entenderem mal. Mas, basicamente, muito aplicativo para pouca eficiência. É isso. E apesar dos aplicativos serem para eficiência, sabe? Então, assim, vai ter gente, eu tenho certeza que... Quer dizer, certeza não, né? Mas a chance é muito alta de que alguém que está assistindo agora usa aí um Wunderlist da vida e consegue usar bem, e funciona. E eu acho ótimo isso, você está de parabéns se você consegue fazer isso. Mas, em geral, você tem muitos aplicativos por aí. O Wunderlist eu citei só como um exemplo mesmo, porque eu lembro do nome, eu já tentei usar. Que, assim, eles prometem uma coisa ou outra, e aí você baixa para usar, nem sempre vai satisfazer tudo que você precisa, até porque o aplicativo não foi feito para você, foi feito de uma forma mais geral. E, no final das contas, você acaba, sei lá, não usando, não atualizando, se perdendo. Você usa por umas 2 semanas e depois se perde. Só que assim, essa coisa do não atualizar é mais da disciplina, né? Porque eu posso muito bem deixar 2 dias aqui sem atualizar as minhas listas, que eu escrevo à mão, eu vou me ferrar também. Entendeu? Independente de ser aplicativo ou de ser escrito à mão. A única coisa que eu faço de diferente é que, como eu tinha esse tablet parado há 4 anos, e eu comprei na época para usar, e eu nunca usei direito, eu resolvi parar de gastar folha e gastar caneta e ter que comprar caneta, até porque eu fico usando caneta colorida e tal, e começar a fazer tudo no tablet, sabe? Eu fico usando, essa é minha caneta, eu só uso essa, entendeu? Então, é uma coisa que está me facilitando bastante, eu acabo conseguindo organizar melhor, e eu tenho um grau de liberdade. Então, por exemplo, se amanhã eu ver que o jeito que eu estou escrevendo as minhas tarefas não está sendo produtivo, eu posso escrever de outro jeito, entendeu? O que é 25/5? É fazer a tarefa por 25 minutos e parar 5 minutos. Ah, tá. Né? Entendi. Ele faz 2 horas para 20. Isso Pô, também eu sou assim também, cara. Mas eu sou compulsivo mesmo. Se eu parar 25 minutos, os meus 5 minutos de descanso vão ser 2 horas de descanso. Então, a técnica Pomodoro é o método, né? O quanto você vai usar dela realmente é pessoal. Não tem como a gente definir. Rola adaptação, né? Rola adaptação sempre, né? Felipe, aproveitando aí então, né? Já que você tem a lista de tarefas, você sabe o que você tem que fazer, como que você busca seguir essa lista de tarefas, como que você luta contra, acho que o principal problema atual, que é a procrastinação. Meu amigo, eu não luto, eu perco. Mentira, eu não tô perdendo, não. Atualmente eu tô ganhando. Cara, eu vou falar muito na boa. Até quarta-feira passada foi quando eu parei realmente pra fazer essa lista, essa coisa toda. Assim, coisas que eu já fazia antes, mas eu sempre parava de seguir em algum momento. Essa, supostamente, eu posso parar de seguir também, mas eu acho que eu tô me expondo mais, então existe um fator vergonha na cara. Entendeu? Eu tenho alguma vergonha na cara de falar as paradas e... depois sumir do nada e parar. E sumir do nada. Eu tenho alguma vergonha na cara contra isso. Que bom, inclusive. Mas assim... E Bernardo, um beijo, meu lindo. Maravilhoso. Gênio esse moleque. Mas enfim.
sobre a procrastinação em si, o que eu tô fazendo para lutar contra? Puramente psicológico. Tá? Para mim, tá funcionando de uma forma puramente psicológica. Como isso? Ontem de manhã, por exemplo, atualmente, inclusive, eu acho que não deu para ver no meu horário, até porque tá na câmera e tudo mais, eu organizei o meu horário sempre começando 9 horas da manhã e indo até meia-noite. Tá? Claro que até meia-noite não é que eu fique trabalhando até meia-noite. Geralmente eu fico lendo, alguma coisa assim, ou vendo filme. Mas eu planejei para começar 9 horas. O meu horário biológico e tal tava muito ferrado. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai falar também daqui a pouco, em algum momento. Quando eu consegui acertar o horário, eu comecei a acordar, tipo, sei lá, 7 horas da manhã sozinho, sem despertador, sem nada. Então, apesar do meu horário começar 9 horas, eu reparei que se eu acordar 7 horas da manhã e ficar na cama enrolando, tentando voltar a dormir porque o sonho estava bom, qualquer porcaria, ou até pelo conhecimento de que eu só preciso começar as minhas coisas 9 horas, se eu fizesse isso, quando eu fiz isso, melhor dizendo, eu fiquei dormindo até 1 hora da tarde. Começa por aí. Então, eu comecei a criar o hábito de acordei, a menos que seja 5 horas da manhã, que aí eu volto a dormir mesmo, mas se eu acordei tipo 7, 7 e meia, que é antes do meu horário, velho, vou levantar, tomar banho, tomar café, o que for, e começar já a fazer minhas coisas. Por ter feito isso, eu consegui me salvar de alguns problemas que eu tive essa semana. Sabe? Tipo, lista que surgiu do nada, lista que estava mais difícil do que eu imaginava, fazer gabarito comentado de simulado Enem, que para quem, caso algum de vocês não saiba, são 45 questões e para matemática, pô, é tudo na minha cabeça. Então, assim, são coisas que nem sempre tá no planejamento, que surgem, e enfim. Voltando, né? Focando aí na procrastinação. Tem sido bom eu começar, tipo, que seja 7 horas da manhã a fazer minhas coisas. Eu sinto que a minha manhã tá rendendo muito mais. E o ter. Por que eu falei a questão do psicológico? Ter conhecimento de que eu consigo fazer render me faz render. Eu não sei se fez sentido isso pra vocês. Fez sentido pra você, Ed? Tô Tipo, pensando. eu tive a experiência de ver o rendimento acontecendo. Não Sim. tô dizendo que, pô, eu vi meu resultado subindo. Não é isso, não é esse o ponto. Tá? Eu não tô falando de resultado simulado nesse momento. Ou de prova, enfim. Mas ver que eu consegui cumprir algumas tarefas minhas, pô, que bom que Fez com que você continuasse tentando fez com que cumprir eu as continuasse tarefas. cumprindo outras tarefas. Fez todo Exatamente sentido. isso. Aham, sim, Exatamente perfeito, isso. perfeito. Então, por exemplo, na quinta. Foi quinta, não. Não importa qual dia. Vamos dizer que foi hoje. Hoje eu acordei não querendo fazer porcaria nenhuma. Sabe? Eu não queria fazer nada. Eu simplesmente acordei e não queria fazer nada. Foi ontem, no caso, mas não importa. Só que o que aconteceu? Eu comecei a enrolar, né? Aí eu fiquei, sei lá, quase 1 hora e meia no Instagram, fazendo porcaria nenhuma, conversando com todo mundo. É bom conversar com as pessoas,
eu, eu, eu vou falar como eu lidava com essas dúvidas, né? Sim. É, como eu falei, vocês me conhecem, a maior parte aí me conhece, sabe que eu sou uma pessoa meio esquisita. Vamos falar assim, só Esquisito é meio, eufemismo, mas ok. né? Eu sei, mas é, eu tenho muitos probleminhas. Mas um desses probleminhas é uma coisa boa pra mim nesse ponto, que é eu sou uma pessoa super confiante. As pessoas chamam de egocêntrica. Eu vou chamar de super confiante. E Quem te chama de egocêntrico é porque não entendeu o conceito, né? Eu não vou citar entendeu meu a amigo ideia. Gustavo aqui. Não entendeu a ideia, né? E eu sempre estudei muito, né? Mesmo na época do cursinho lá, eu estudava muito. E eu nunca duvidei de que eu fosse conseguir. Era mais ou menos isso. Então, mesmo que eu sei, cara, é o IME, era difícil pra caramba, é difícil pra caramba. A gente tinha o ITA também, que eu tentei 3 vezes o ITA, não passei, né? Mas eu em nenhum momento eu duvidava de que tudo que eu estava fazendo não ia dar resultado. Eu nunca duvidei que ia dar errado, que ia dar certo, né? Que não ia dar certo. Então, eu acho. Fez sentido, né? Entendeu? É isso aí. Fez sim, cara. Então, eu sempre. É o que as pessoas chamam de fé, né? Só que a fé não é aquela fé de, tipo, vou aguardar e vai acontecer. Não, era a fé Ó, de. A fé de projeção de saber que o que eu estava fazendo ia dar resultado. Era isso. Entendeu? olha, Então, eu li isso recentemente na Divina Comédia, estou fascinado com esse livro. É, eu sabia que você ia citar em algum momento. não teve como, cara, esse livro é fenomenal, na moral. E aí, eu tinha sempre essa certeza. Eu pude ter falhado em alguns momentos, obviamente, né? Como eu falei, eu não passei no ITA, mas isso não me abalou, né? Isso não me abalou, mesmo sendo uma coisa ruim, né? Você não passar no concurso é uma coisa ruim, né? Você está estudando para aquilo, mas isso nunca me abalou, e porque eu tinha feito o máximo que eu podia. Então, Sim. isso para mim era eu sei que pra gente, enquanto aluno, eu falar para você que não passar não tem problema, parece que eu estou tentando passar a mão na cabeça de vocês, né? Não é isso. É A muito ver- difícil lidar com isso, né? É difícil. Então, eu vou falar o que eu realmente acho, o que eu realmente sinto. Hoje, pode ser que enquanto aluno eu talvez não tivesse essa sensação. Que, cara, o que a gente fez, né? Eu e o Felipe estudamos juntos. Cara, o que a gente fez naquela IMITA, independente de qual cursinho você está fazendo, Não tá escrito, cara. exatamente, Não tá escrito. eu acho que nós já somos muito fodas pelo que nós fizemos lá. Independente do que a gente seguiu depois, né? Podendo ter ido para o IME ou não, nós já seríamos pessoas diferenciadas pelo quanto a gente se esforçou para estar lá, para continuar lá e a gente seguia o curso. Cara, a gente tinha uns materiais malucos, pô, aquelas listas de física do Antônio, porra, não conseguia fazer nenhuma questão e, Madeira botando questão da Olimpíada Chinesa no porra, simulado. Madeira maluco, Luciano colocando questão da IMO lá. Acabou de sair a IMO, gente, vamos fazer aqui? Eu falei, caraca, tá maluco. Mas a gente se esforçava por aquilo tudo. Então, mesmo que no final dando certo ou dando errado, a gente sempre teve a certeza de que a gente ia se dar bem. E aí entra, acho que uma outra coisa que a gente falou, Felipe, que talvez entre nessa dúvida, é ter o plano B. Sim. Né? Ter o plano B é muito importante para que você tenha um pouco mais de tranquilidade em executar o plano A. Né? Porque E, assim, eu vou ser franco nesse sentido. Eu concordo totalmente com o Edward. Hoje, né? Porque com um pouco mais de experiência de vida, não que eu seja lá muito velho, né? Mas durante a IMITA, eu não via outra coisa como opção, sabe? Eu via só o IME como opção e era o IME, o IME, o IME. Assim, hoje eu vejo que não, isso não é tão legal. É porque funciona, é aquilo, né? Tem coisa que funciona para um que não funciona para outro e vice-versa. Isso sempre vai ser assim. Mas hoje, sendo professor, tendo contato com várias situações diferentes, com vários alunos, eu vejo que ter um plano B ajuda muito, sabe? Eu já vi situação até de, por exemplo, a aluna queria escola naval pra caramba, ela era da turma AFA em EFON, né? Foi para EFON, porque não tinha passado para a escola naval, mas passou para EFON. Lá dentro, continuou estudando para a escola naval, bem ou mal com algo já certo, e acabou passando para a escola naval naquele ano, sabe? Com uma rotina totalmente diferente, a cabeça já com outras preocupações, mas é aquilo. Ela estudou tanto para conseguir o que ela queria, que a hora que ela conseguiu tranquilizar a mente, tipo, relaxar um pouco a pressão que ela fazia sobre ela, ela acabou passando, sabe?
Assim como vai ter situações também contrárias. E mesmo que a pessoa tenha relaxado, acontece. A gente tem que encarar a realidade, mesmo assim ela continua não passando, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que o processo em si, o Fully falou um negócio maneiro do ver o estudo como um fim em si mesmo. Uhum. Eu não sei se eu concordo 100%, eu concordo muitos por cento, tá? Eu não sei se eu concordo 100% mesmo, mas eu vejo assim, o esforço em si, ele já diz muito sobre você, sabe? Tipo, o esforço que você empenha, o quanto você lutou para conquistar uma coisa, mesmo que você não conquiste, no final das contas, eu acho que diz muito mais sobre você do que o fato sobre você ter sido aprovado ou reprovado. Entendeu? Eu acho que a gente nem estava planejado de falar isso, mas a gente resolveu falar, né? A gente comentou, a gente por acaso discutiu isso ontem, enquanto a gente estava, né, fazendo um roteiro, né, preparando o nosso roteiro, a gente comentou sobre isso, mas a gente comentou sobre tanta coisa. Porra, Então, ficou mas 2 horas conversando só ontem. eu acho que isso é muito importante mesmo de citar, porque eu acho que a gente vive numa sociedade, acho que a nossa sociedade, eu não sei como é que são em outros países, tá? Mas a nossa sociedade, ela vive de resultados, né? Então, você provavelmente foi instruído dessa maneira. Você está assistindo, talvez não você, Felipe, mas você vai crescer, você vai para a universidade, você vai conseguir um emprego, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai casar, você tem uma sequência pronta de coisas, de resultados que você tem que executar. E se você não executa esses resultados, você não é uma pessoa bem-sucedida. Pelo menos não é dito como Perante a sociedade. perante a sociedade como ser bem-sucedido. Então você fala assim, eu não tenho um emprego completo, né? Eu trabalho, sei lá, meio período. Você fala, ele trabalha só meio período, né? Que estranho. Então as pessoas, elas têm esse sentimento porque elas acabam sendo, talvez, né, tenham sido criadas dessa maneira, em conseguir resultados. E foi uma das coisas que a gente conversou ontem também, que, digamos, a jornada, né, pelo nosso autoconhecimento é muito mais importante do que o resultado para mim, né, que eu vou externalizar. O resultado que eu vou externalizar é simplesmente uma consequência do que eu já sei, do que eu sou, né? Do meu eu, filosofando um pouquinho. Mas se eu Tu sou realmente muito tá querendo bom... estudar filosofia que tu falou, Tô né? falando, cara, filosofia é maneiro demais. Eu lamento por não ter estudado mais no ensino médio. Mas Sim. pelo menos acho que a gente viu a tempo que isso é muito importante. Então, quando você é bom, o que eu digo ser bom, né? Você ter buscado ali, né, se tornar uma pessoa melhor, como o Fully falou. Eu estudo, eu tenho matérias que eu estudo hoje que eu não preciso estudar, né? Eu estou aprofundando o tema do meu mestrado porque eu gostei do tema, então estou estudando. Então eu estou estudando uma outra parada de física porque eu gosto, entendeu? Eu não precisaria fazer isso, né? Tipo, pro meu âmbito profissional, nem pro meu âmbito, sei lá, qualquer, né, de estudo. Tá. Mas eu quero crescer, eu quero melhorar, e acaba que essa consequência de você querer melhorar, só por melhorar, vai trazer as consequências boas que você nem espera que elas você não espera que elas tragam aquelas consequências. Simplesmente elas vão surgir, elas vão estar ali, né? Isso pode ser na forma de uma aprovação num concurso, como é o caso da maior parte do pessoal que está aí, né, disputando uma vaga, mas pode ser uma realização profissional que você não esperava. A gente estava comentando que tiveram alunos nossos e colegas nossos que estudaram com a gente, Sim. que não passaram no IME e eram tão bons ou melhores que a gente para poder passar. Cara, eu posso citar aí um exemplo que é meu amigo pessoal, que é o André Felipe. Cara, o André Felipe, ele estudava com a gente. Cara, ele sabia muito mais matemática do que eu sei hoje. Cara, eu Então, lembro que ele vinha sempre com umas dicas muito malucas. caraca, o André me deu uma questão do IME enquanto a gente estava subindo a escada. Olha essa reação aqui, que maneira, do ácido acetil salicílico. Eu falei, caraca, que legal. E era questão do IME. E ele não passou. Aí você vai falar, porra, então ele é ruim? Claro que não, cara. Hoje ele é diretor da porra toda aí de vários colégios do Eleva, tá fora do estado, tá viajando, tá fazendo uma porrada de coisa, que fala, caraca, será que realmente não ter ido pro IME foi uma coisa ruim para ele? Né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar que a quarentena, como a gente falou, a gente só está evidenciando várias coisas que a gente já tinha antes, né? Vários desses problemas que a gente já tinha antes. Sim. Mas a dúvida vai continuar existindo. Eu acho que é bom você ter essa dúvida. Mas quando você pensa que o seu plano A
não é o fim do mundo. Caraca, se eu não passar no meu concurso, eu vou morrer. Não, se eu não passar no meu concurso 1, eu vou tentar o concurso 2, eu vou tentar o concurso 3, eu vou tentar o concurso 4. Sabe, você tem inúmeras opções, inúmeras mesmo. Uma não é melhor que a outra. Uma é porque você quer mais que a outra. Eu queria mais o IME do que eu queria, sei lá, o ITA, ou o iPhone, ou a AFA, ou qualquer outra coisa. Mas não quer dizer que as outras eram ruins. Eu acabei indo pro fundão, que não era uma opção minha inicial. Entendeu? E acabei gostando muito de lá. Então, eu acho que isso é muito importante, que não é a quarentena que vai te deixar bem ou mal. Tá? A quarentena é só um momento que você passa mais tempo refletindo sobre essas coisas. Né? Porque você tem mais tempo para refletir sobre essas também, coisas. Eu queria ter assistido essa live há muito tempo atrás também. Na nossa época de cursinho, a gente não ia assistir essa live. Eu também acho que a gente não ia assistir não, cara. Não tinha. A gente é velho, gente. Gente, a gente é velho, tá? Não é não. Você que é velho. Cara, você tá com 30 anos aí. Não tenho 30, eu tenho 29. Não, você já tem 30, peraí. Eu tenho 29 anos. Eu sei que você é 2 anos mais velho que eu, cara, relaxa. Eu tô só deixando claro aqui. Isso, eu não tenho 30, por favor. Cara, um ponto que a gente não falou ainda, que eu acho que é... A gente meio que falou, na verdade, mas eu acho que a gente não aprofundou muito, é aquela parte do excesso de tarefas. Uhum. Sabe? Tipo assim, a gente falou da organização e tudo mais, só que eu acho que a gente não adentrou muito essa parte de ter um excesso, sabe? Tipo, o que a gente faz? O que você faz quando você tem coisa demais pra fazer? Bom, vou falar o que eu fazia na época do cursinho e vou falar que é uma coisa que dava certo na época, mas não dá certo hoje. Tá? Eu colocava mais tarefas do que eu podia fazer por dia, porque na época do cursinho eu era maluco, tá? Não liga não. Então, na época eu era maluco. Hoje eu sou bem menos. Então, eu colocava mais tarefas do que o que eu conseguia, porque eu ia batalhar para conseguir realizar o máximo delas. Então, sempre sobravam tarefas no final, né? Mas eu não me sentia frustrado com isso, né? Com as tarefas que sobravam, eu jogava para frente e ia sempre fazendo isso, tá? Aquilo dava certo naquela época. Hoje eu tentei fazer a mesma coisa, né? Jogar tarefa pra caraca e não deu certo. Acabou que eu fazia menos do que o que eu podia fazer, né? Era o contrário, era esquisito. Então, o que eu fiz hoje, eu mostrei o meu planejamento para vocês, né? Para quem não viu, eu mostro até aqui de novo. O meu planejamento tem vários buracos. Tipo, buracos mesmo, né? Então, tipo, vem aqui, eu tenho um espaço, é 1 hora aqui que eu tenho para fazer o quê? Nada. Eu não almoço em 1 hora, né? Eu gasto, sei lá, 20 minutos para almoçar. Aqui eu tenho um buraco menos. Também, até menos. Tá vendo? Eu tenho vários buracos aqui ao longo do meu dia que hoje, para mim, dão certo. Esses buracos, para mim, são essenciais. Porque, como o Felipe falou, tem tarefas que eu vou ter demorado a cumprir, eu vou precisar de mais tempo, mas tem momento que eu preciso fazer absolutamente nada. Nada mesmo. O meu videogame fica aqui embaixo. Então eu tiro desse monitor, eu uso 2 telas, né, do computador, eu tiro desse monitor, ligo no videogame, recosto na cadeira e fico jogando. Ou ligo um anime para ficar vendo. Então, esse momento para mim hoje é essencial. Então eu sei que para mim hoje não funciona colocar mais tarefas do que eu tenho que fazer. Né? Então eu coloco menos tarefas do que o que eu posso fazer. Quando eu cumpro aquelas tarefas, eu faço mais. Qual é o método? Não sei, pode ser um dos dois. Né? Pode ser que você tenha que fazer o certinho, né? Colocar o certinho, mais, colocar menos. Aí é o que você tentar e dê certo. Né? É o ócio produtivo. Exatamente. Eu ia falar criativo, só que eu digitei errado, eu apertei o antes da hora. Mas exatamente, é esse ócio que eu hoje, para mim, tem dado certo. Né? Sim. O Diego perguntou se por acaso dá para estudar para o ITA no CN. O que tu acha? Como é que é? Se dá para estudar para o ITA estando no Colégio Naval. Cara, não dá não? Por que não dá? Eu acho que dá. Eu tive vários colegas que passaram para o IME estavam na IPK, né? Estudavam na AF, estavam na IFON e passaram para o IME, cara, de boa mesmo. Né? Pô, peraí. 2 perguntas que eu acho pertinente responder. Eu vou responder primeiro do Pedro. Na época do cursinho, vocês estudavam muito, muito mesmo? Cara, eu estudava 15 horas por dia. Ponto. Eu só tenho isso a dizer. Eu estudava 15 horas por dia cheias. Ou 14 horas e meia, talvez.
contando com o tempo de aula. É tudo que eu tenho a dizer. Eu dormia 5 horas. Hoje eu não consigo fazer isso nem que eu quisesse. Nem que eu tivesse o concurso da minha vida na minha frente, eu não conseguiria fazer. Mas o Ed falou uma coisa que eu acho muito importante, que é, eu já não sei mais em que momento que ele falou isso, mas ele falou, que é a questão do autoconhecimento. Eu acho muito importante no processo, e por isso que eu sempre, eu nunca tinha entendido muito porquê, mas eu sempre valorizei muito eu ter feito o curso e tudo mais, o processo como um todo. Hoje eu entendo um pouco melhor que é a questão de autoconhecimento. Não quer dizer, enfim, não quer dizer que eu tenha terminado o curso super me autoconhecendo. Até hoje, eu não acho que eu me conheço tão bem assim. Mas a nível de estudo, eu acho que eu me conheci bastante bem, sim, sabe? Porque eu conseguia ver coisas que funcionavam, coisas que não funcionavam. E aí eu acho até que eu consigo já fazer um gancho para a pergunta da Stephanie em relação a se adequar aos horários estipulados. Então, assim, eu tinha falado mais cedo já, você mesma ou você mesmo montar o seu horário já ajuda muito a você seguir. Porque eu acho que você tem uma noção muito maior da sua própria realidade do que um professor vai ter, sabe? Eu, por exemplo, se eu fizer o seu horário, eu vou ter noções a nível de boas práticas, tipo estudo espaçado, tentar não ficar o dia inteiro na mesma matéria, coisa do tipo. Que são experiências que a gente passa e você pode muito bem ver e tentar aplicar no seu próprio horário. Mas a nível de você seguir o horário estipulado, por exemplo, eu tenho meu quadro, né? E tenho os horários estipulados ali. Eu não sigo 100% aquele horário. Até porque se eu fizesse isso, eu ia enlouquecer. Entendeu? O meu quadro ele funciona muito mais como uma forma de que dia eu quero fazer que coisa. Por exemplo, esse trimestre eu tive matéria que toda segunda-feira tinha entrega de lista. Toda segunda-feira. Então, eu sabia que ou na sexta ou no sábado, e muitas vezes no domingo também, quando eu não conseguia terminar, eu ia tentar fazer essa lista para entregar na segunda-feira. Então, na terça-feira, por exemplo, eu não ia tocar em lista, eu ia fazer outras coisas da semana. Na quinta-feira, eu sei que eu tenho que postar videoaula. Toda quinta-feira eu tenho que postar videoaula. Então, o que eu estava fazendo? Terça e quarta eu gravava, editava, fazia tudo para postar quarta à noite. Então, eu tinha noção do dia que eu queria fazer cada coisa. Mas, apesar de eu ter no horário que eu vou gravar quarta de manhã, tem dia que eu acordo que eu não tô nem um pouco afim de aparecer na frente de uma câmera, né? Então, assim, eu vou fazer outra coisa. Às vezes eu fico lendo, que é uma coisa que eu faria mais à noite. E aí eu gravo depois do almoço ou no meio da tarde. Então, assim, a questão de se adequar ao horário, eu acho que você não precisa se pressionar para seguir um horário específico. Tipo, de tal hora até tal hora, até tremeu tudo aqui. De tal hora até tal hora eu tenho que estar fazendo tal coisa, se eu não estiver fazendo, eu estou errado. Não. Mas eu acho que o horário é legal só para você ter uma referência. Para você ter uma referência do que fazer. Para você não ficar perdida. E aí entra também na questão do ter muita coisa para fazer. A gente conversando ontem, vocês terem noção, a gente estava na linha do abstrato, né? Então vamos sair falando e ver o que acontece isso ontem. A gente viu tantas relações de uma coisa com a outra que mesmo agora é difícil a gente seguir uma linha única, uma linear. Né? A gente acaba voltando mesmo nos assuntos. Então, eu me perdi um pouco. Lembrei. Do super tarefas e tal. Isso. Tarefas. Então, essa coisa de você ter o horário é mais para você não se perder frente à quantidade de tarefas que você tem para fazer. Sacou? Então, especialmente se você está no cursinho e também na rotina. Hoje eu faço mestrado, faço licenciatura, dou aula. Tem um canal que eu tento dar um gás nele para, sei lá, de alguma forma ajudar as pessoas ou ter algum retorno futuro. E minha vida, né? Tipo, lazer, vida social, que no momento não tá tendo muito por causa da quarentena. No momento sem vida social. Você conversa com os amigos e tudo mais. Então, tipo, mesmo eu hoje não estudando para um concurso específico nem nada, eu tenho bastante coisa para fazer na minha semana. Se eu deixar às cegas, pode ser assim, se eu deixar às cegas, eu vou voltar pro Felipe que eu era há 2 semanas não, há 3 semanas atrás.
que era o Felipe, que tinha um monte de coisa para fazer e não estava fazendo nada. Tipo, ficava de braço cruzado, deitado na cama o dia inteiro e não fazia nada na prática. Entendeu? Então, o fato de eu começar, eu acho que é um... você... lei da inércia, vai, Ed. Você vai saber melhor do que isso para falar. Cara, o atrito estático é maior que o atrito cinético. Exatamente. Você tem uma inércia muito maior para vencer ali no primeiro momento. Só que depois que você vence, depois que você faz a roda girar, por exemplo, eu tô sendo bem honesto, tá? Inclusive nos vídeos que eu faço no Instagram, eu tento ser bem sincero sobre essas coisas. Eu nunca consegui seguir um horário. Nunca, nunca. Assim, minha vida inteira. Eu tentava fazer um horário, eu nunca consegui seguir. Agora, eu conseguia seguir certas metas. Eu conseguia bater meta. Isso eu conseguia. Conhecendo isso, eu fui adaptando. Hoje em dia eu tenho um horário. Só que na prática, eu sempre posto ali o que eu de fato estou fazendo. Dificilmente fica igual. Eu acho que foi desde quarta passada, então já foram 10 dias, né? O horário acaba se tornando só a sua referência. Exatamente. Mas o que para você que conta são as metas. Em 9 que dias, para outra um pessoa dia que eu pode ser o segui contrário. Como é que é? Que para outra pessoa pode ser o contrário, né? Exatamente. Ela tem que seguir um horário. Então... Porque senão ela não consegue cumprir as metas. Exatamente. Então... Por isso que a gente fala dessas referências, que é uma questão de tentativa e erro, sabe? Deixa eu descer aqui a conversa que eu fiquei lá em cima. Mas enfim. Até o Pedro perguntou aí, né? Como é que a gente lidava com esse método, né? Na época. Saber se estava dando certo, se funcionava ou não. E foi o que o Felipe falou, cara. Eu vou ser bem sincero, sentimento. É isso. Sentimento assim, quando você está estudando, de um dia para o outro, você não consegue saber se você aprendeu uma coisa ou não. Você não consegue. E é natural isso. Pô, obrigado, Glauber. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Tá fudido. É igual o Felipe? Ih, tá fudido. Cara, puxa vida. Mas... essas distrações eu sempre me perco. Então, assim, eu me perdi mesmo. Me ajuda aí. Cumprir o que você fazia na época do curso que estava dando certo. Isso. Sua fé. Como aluno, dificilmente você vai conseguir ver seu crescimento, sabe? Porque é tipo aquela coisa do... eu tô fazendo dieta, não sei o que, pra emagrecer. Tô dando o primeiro exemplo que me veio à cabeça. Cara, o principal exemplo, malhar. É isso, malhar. De um dia pro outro, você não vai sentir diferença. Ou sente, sei lá. Não sente. Ali, né? Psicologicamente, de um dia pro outro, você não vai sentir diferença. Você vai sentir diferença 2 meses depois, sabe? Só que o aluno, em fase de concurso, ele não pode esperar 2 meses para ver se uma coisa está dando certo. Então, por exemplo, o que eu fazia particularmente, o tempo todo eu estava me desafiando, por assim dizer. Então, digamos, apesar de hoje em dia eu amar essa matéria, na época do cursinho eu tinha muita dificuldade em geometria analítica. Muita dificuldade, do tipo, o professor falava e eu não entendia nada, sabe? Por isso até que hoje em dia eu tenho tanta dica de geometria analítica, sabe? O pessoal que teve aula comigo lembra aí das dicas e tudo mais. Porque na época que eu estudei, eu não conseguia entender porcaria nenhuma. E eu tive que pegar livro por fora, porque a aula do professor não era suficiente. E um dos professores que me deu analítica foi o Álvaro. Porra, um puta professor. Só pra complementar aí, eu fui o contrário. Eu aprendi muita geometria analítica, mas porque eu não sabia geometria plana. Então eu larguei mas eu fui nessa linha também. Em analítica, eu comecei não entendendo, só que eu vi que era muito útil. Porque eu preferia... Seu vídeo travou. Bota pra carregar aí. Cara. Bota pra carregar aí. Vou botar. Vou tirar o microfone aqui. A minha irmã dando um oi pros nerds aí. Quem? A minha irmã, pô, dando um oi pra você. Tá chamando de nerd, deve ser você. E aí, Letícia, tudo bem? Então, enquanto você se ajeita aí... Já foi aqui, já. Foi? Foi. Onde é que a gente estava? Que você aprendeu analítica depois... Então, enquanto eu estava aprendendo analítica, eu tive que correr atrás de material e tudo mais. Então, eu basicamente sempre tentava pegar uma questão de prova, ou que seja uma questão de livro mesmo, para fazer sozinho. Assim, por conta própria, só para ver se eu conseguia. Então, a minha forma de saber se o meu estudo estava valendo, estava rendendo, era pegar exercícios e tentar fazer. E conseguir fazer. E se eu não conseguisse, eu buscava entender por que eu não conseguia. Sabe? Eu acho que isso, assim, funciona para mim, né? Eu acho uma ótima forma de estudar. Mas,
enfim, era a minha forma. Eu seguia um método um pouco mais simples, tipo, simples no seguinte sentido. É, nós tínhamos professores em que a gente acreditava que para a gente hoje ainda são referências, né? Nossos professores são referências para a gente até hoje. A gente tem o time físico, a gente tinha o Maurício, a gente tinha o Sérgio, tem o Noronha, em matemática tem o Álvaro, tem o Luciano. Eu não sei como é que os alunos aguentam ter aula com a gente, podendo ter aula com Meros eles, mortais, né? Na né? frente de gigantes, assim. Exatamente. Então, eles falavam assim, ó, o Luciano sempre falou assim pra gente, faça meia hora de conta todo dia. Por quê? Porque você vai ficar mais rápido. Eu falei, pô, se o Luciano tá falando, eu acho que eu vou fazer, vou tentar. Por quê? Cara, o maluco, pensa o seguinte, o cara era o líder da equipe que levava o pessoal para fazer a Olimpíada de Matemática Mundial. O cara te dá uma dica, você não pode não seguir, sabe? É idiotice. É irracional você não seguir. É irracional não seguir. Então eu fazia. Às vezes, no início eu não conseguia fazer meia hora de conta todo dia, era chato. Mas depois eu consegui. E eu falo isso para os alunos, eu falo, cara, no final do ano eu era tão rápido em fazer prova, tão rápido, que eu fazia a prova da IAR 2 vezes, pelo menos. Eu fiz 3. Aí, olha só, o Felipe é muito mais rápido que eu. Então, assim, eu penso assim que, cara, a gente ganhou velocidade porque a gente acreditou em alguém que já tinha testado aquele método. Vou falar agora uma coisa bem científica mesmo. Quando alguém escreve um artigo e fez todos os testes, outras pessoas fazem o teste e aquela hipótese vira uma teoria, você não precisa testar a porra da teoria. Ela já está lá. Então você olha para aquilo e fala, isso daqui funciona, vou utilizar. Com os métodos de estudo, existem, claro, como a gente falou, não existe um método único, mas existem coisas que funcionam. O Felipe falou aí um método que está naquele livro que eu falei, no I Mind for Numbers, que ela fala, testar-se a si mesmo é o melhor método que você tem para saber se está aprendendo ou não. O testar-se a si mesmo é o que o Felipe falou. Você testar fazer uma questão, tentar fazer uma questão, às vezes fácil, às vezes média, às vezes difícil, para saber em que nível você se encontra. É exatamente isso. Ed, eu tenho uma anedota, olha essa palavra, eu tenho uma anedota para contar sobre esse negócio do meia hora de conta todo dia. Tá ficando velho usando a palavra anedota, tá? Tu vai se ferrar. E eu vou aproveitar para responder a Raíssa também. Uhum. Ô mãe, a internet aqui em casa que tá ruim mesmo, travou só para você. Para mim tá normal. Mas, então, sobre esse negócio de meia hora de conta todo dia, cheguei no nível de... por exemplo, tava eu estudando com o Edward. O Edward não que ele fazia isso também, mas eu vou botar você como a pessoa que não fazia meia hora de conta todo dia, tudo bem? Aceita isso por enquanto. Tá tranquilo. Então tava eu e o Edward estudando, aí o amiguinho me vem e puxa a calculadora. Eu não botei o... Desculpa, eu botei a carroça na frente do cavalo, do boi, do burro, sei lá. Questão de química, equilíbrio químico, conta pra cara... Qualquer questão de química que não seja regra de 3 direta, tem conta pra caraca. Faz aquelas equações de inércias com log, divide, expoente. Conta com vírgula, 10 casas decimais. Beleza. A competição era o seguinte. O Edward pegava a calculadora porque ele tinha preguiça de fazer esse tipo de conta e eu fazia na mão. Na boa, eu não tô... Assim, eu juro que não é pra me colocar como um ser superior, até porque eu tô longe disso, gente. Muito longe. Mas eu fazia o meu trabalho tão direitinho que eu fazia mais rápido que a pessoa usando a calculadora. Por quê? Primeiro, a pessoa usando a calculadora não tinha tanta experiência com calculadora, então demorava para digitar, para fazer essas coisas todas. Enquanto eu não estava tentando digitar, errando, botando de novo para poder fazer a conta, eu já tinha feito a conta toda. E aí, assim, pensando na hora da prova, tirando escola naval, que agora na prova de física, não é? Pode calculadora. Pode. Mas tirando isso, que é uma coisa muito pontual... Só para comentar, foi completamente desnecessário. As contas foram muito bobas. De fato. Algumas, né? A maioria. Não vou dizer que foram todas, não. Sempre tem uma ali que é pesada. Mas, então assim, o fato de eu ter esse treino me permitia, e até hoje eu uso isso, fazer contas muito rápido na hora que eu preciso. Seja numa prova, e não é... Assim, longe disso, não é fazer conta de cabeça não, tá, gente? É fazer na mão mesmo, escrever. Escrever, multiplicar, e vai soma, vai um. Se vocês olhassem o meu simulado na época, o simulado era pequenininho, né? Era tipo metade da folha A4. Se vocês olhassem o meu simulado,
não existia espaço em branco. Eu usava tudo, apagava porque acabava o espaço, e as provas que a gente fazia podiam lápis, né? Apagava porque acabava o espaço, e aí eu usava tudo de novo. O meu simulado, eu acho que eu tenho esses negócios hoje ainda. Se eu achar esse negócio, eu vou fazer algum comentário em cima disso. Mas, enfim, meia hora de conta é muito importante, tá? Você realmente fica muito rápido em relação a isso. E, Raíssa, o negócio da se é conta, se é questão, enfim, cara, eu acho que é uma coisa da rotina mesmo. Quando você está estudando, naturalmente você vai passar por N contas diferentes. Seja de divisão, seja de multiplicação, seja resolver uma equação e afins. É você fazer na mão mesmo, sabe? Eu acabei dando mais uma dica de brinde, que foi não use calculadora, por favor. É isso, não use. Mesmo que você possa usar calculadora na prova, isso seria um outro treino, um outro momento, mas é muito interessante quando você estiver estudando não usar calculadora. Até porque você entende melhor o que está fazendo na conta, sabe? Mesmo que seja uma conta de multiplicação, você pode estar fazendo uma questão, sei lá, de qualquer porcaria que não seja a multiplicação em si o principal, mas você acaba entendendo alguma coisa de multiplicação na hora que te ajuda a fazer coisas mais à frente. Entendeu? É E até basicamente... em física, pelo menos, quando você faz as operações, né, isso que você falou, análise dimensional, quando você multiplica, quando você divide, você já tem as grandezas físicas ali determinadas que você vê. Então fica um negócio e fala, tá, é multiplicar. Então você já, sabe, você já tira essas coisas que você só vai ter com prática, com treino. Então, assim, como é que a gente chegou a meia hora de conta todo dia, né? A gente tinha fé, pelo menos, eu tinha fé no que os meus professores falavam. Eu tinha fé no que meus professores falavam. Eu não tinha dúvida do que eles falavam, porque eles eram muito fodas. Eles são muito fodas. Né? Então eu falo, cara, se esse cara tá me falando para eu fazer isso, eu vou fazer. Entendeu? Se eu tô aqui, eu penso assim, se eu tô pagando, né, um cursinho, de certa forma, pagando entre aspas, né, que a gente é bolsa, mas se eu tô ali, se eu tô ali, é porque eu acredito no método que eles estão me oferecendo. Então eu vou seguir o método deles. E era isso que eu fazia, cara. Eu não tinha essa preocupação de ter dúvidas, porque eu não tinha dúvidas. Acho que essa era a grande vantagem. Dúvida no sentido em relação a se vai passar ou não, tá? Se vai Dúvida de passar ou matéria não. ele tinha bastante. Dúvida de matéria eu tinha pra caraca. Toda hora eu perturbava alguém com alguma dúvida. Sim. Mas assim, eu não tinha dúvida de que aquilo que eu tava fazendo era o melhor. Até porque, se não fosse o melhor, eu tava me sentindo tão bem com aquilo que eu nem ia perceber que não era o melhor. Então, no final, ia dar certo pra mim, ia dar certo de qualquer maneira. Entendeu? De 100 km significa que em uma hora eu vou percorrer 100 km. É isso. Pô, cara, uma coisa que me ajudava muito nesse tipo de pergunta eu tinha um pensamento muito matemático nesse sentido, não era nem tão físico. Se tá escrito quilômetros por hora, na verdade não era nem pensamento matemático, desculpa, é pensamento de línguas, de português. Uhum. Quilômetro por hora significa que a cada uma hora você vai andar o que tá aí de quilômetros, no caso 100 quilômetros. E isso vale para qualquer unidade que envolva uma razão. Então, porra, agora só tá vindo velocidade na cabeça, né? Me fala outra aí. Densidade. Densidade, beleza. Gramas por centímetro cúbico. Então, a cada centímetro cúbico, mililitro, o que quer que seja, você vai ter tantos gramas ali. Ou tantos quilogramas, depende da unidade. Que seja. Exatamente. Manter a velocidade constante, sim. A gente está supondo... Supondo MRU, claro. Né? Tu anda 100 km por hora de moto, cara? Cuidado, hein? De preferência de capacete, eu espero. De preferência usa capacete. Felipe, cara, teve mais uma pergunta em cima. Teve. Luan, a gente não ignorou sua pergunta, não. Mas eu acho que a gente já respondeu isso. De repente, se você olhar nos vídeos depois, você pode conseguir essa resposta. Ele perguntou como manter a constância nos estudos, porque ele fica estudando, por exemplo, por 2 dias, consegue cumprir o cronograma, e depois ele para. Tipo, se perde, alguma coisa assim, entendeu? Cara, é difícil a gente falar isso, né? Tipo, foi que a gente comentou um pouco isso ontem, a gente não é um especialista, né? Tipo, a gente não é um psicólogo, a gente não é especialista nessa área, a gente tem a nossa experiência. E, cara, a minha experiência é que eu sempre quis fazer o melhor pra mim. Então, o que era melhor pra mim era manter a rotina. Hoje é a mesma coisa, né? O que é melhor pra mim? É eu ser um bom profissional, né? Sei lá, eu sou um bom professor, eu sou um bom coordenador, então eu tenho que tentar,
né? Eu tenho que seguir ali. Eu me vejo muito. Vai parecer não. É presunção da minha parte, mas eu me vejo muito como um exemplo para as outras pessoas. Não por ser eu, mas pela posição em que eu me encontro. O Felipe tem certeza que é a mesma coisa. Ele está ali na frente dos alunos, sabe? Então ele quer ser o melhor dele para que os alunos vejam nele o que ele via nos professores dele. Eu penso muito assim, né? Quando eu trabalho, penso na coordenação, um pouco, para mim é um pouco mais difícil, porque eu tenho professores que olham para mim e vejam o que eu estou fazendo. Então, de certa maneira, eu não posso dar mole, sabe? Tipo, eu não posso fazer um trabalho mais ou menos, porque eu vou ser julgado por aquilo. Eu julgaria se o cara fizesse um trabalho mais ou menos. Então, eu acho que eu vou ser julgado por aquilo, então eu tenho que fazer um bom trabalho. E fazer esse bom trabalho parte de eu seguir uma rotina, de eu fazer as minhas tarefas, de eu tentar cumprir todas o melhor possível. Pode não ser o melhor, mas eu vou falar, bom, esse foi o melhor que eu consegui fazer. Né? Então, eu acho que a motivação é pessoal. Né? Não tem como eu falar qual é a sua motivação vai ser essa, então agora você vai. Não, a minha motivação era essa. É essa hoje, né? E ouça de alguém que tem muitos problemas de motivação, no caso eu. Uma coisa que me motiva muito geralmente as minhas motivações nunca são internas. Tipo assim, eu vou fazer isso porque vai ser bom pra mim. Geralmente eu faço porque é bom pra mim, óbvio, né? Mas o meu start é sempre pra ajudar alguém. Não tô dizendo que eu sou uma pessoa mega altruísta, nossa, que eu sempre penso nos outros, não. Não, não é isso. Na verdade, eu me acho até bastante egoísta. Comparado a mim, ele é altruísta pra caralho. Não. Essa comparação nem faz sentido. Então, assim, o que acaba funcionando pra mim é, se eu quero fazer alguma coisa, eu me pergunto se eu consigo ajudar alguém com essa coisa. Porque se eu conseguir, eu me coloco pra ajudar essa pessoa, ou esse grupo, que no caso é o que eu faço hoje, e com isso, eu mesmo me obrigo a manter o meu ritmo. Porque, bem ou mal, eu acabo virando referência, exemplo, e aquela coisa toda que o Ed já falou, entendeu? Para não ficar repetitivo. Sobre os 30 minutos, eu ia dar, inclusive, uma sugestão sobre isso. Eu e o Ed, eu lembro que a gente fez bastante isso. Depois, quando ele entrou no IME, eu continuei estudando, eu fiz com outras pessoas. A gente fazia listas de exercício, não, de conta. Tipo assim, 2.478.729 dividido por 117. Peraí que eu vou... Morre não. A conta me... Foi muita conta. Bebe água aí. Foi muita conta pra mim. Calma. Nossa. Falei, só respondendo aqui, falei sim, Rebeca. Eu acho que a gente falou no vídeo 1. A gente falou das nossas listas. É que a gente já tá na segunda live. Quase encerrando essa daqui. Então a gente falou na primeira live lá sobre as listas de tarefas. Isso. Mas então, basicamente, peça para um amigo botar umas contas muito absurdas para você. Claro, não vai botar uma potenciação bizarra porque não dá para fazer isso na mão. Tipo, sei lá, 3 elevado a 1,5 que seja. Essa dá para fazer na mão. Mas 3 elevado a 18,9, isso não faz sentido, tá? Contas que deem para fazer. E, inclusive, essa do 3 elevado a, sei lá que número que eu falei que era 0,5 no final, é muito maneira de praticar. Porque nada mais é do que pegar um número inteiro e multiplicar por uma raiz de 3, sabe? Então você vai trabalhar a aproximação, coisa do tipo. É isso. Pede para alguém montar uma lista para você. Essa pessoa pode usar a calculadora, não tem problema, para montar a lista. Desde que não seja você usando a calculadora, senão você vai saber as respostas. O que eu fazia era o TQM, né? Você pega aquela primeira parte do TQM, aquele pessoal que faz colégio naval aí, com certeza tem esse livro, Questões de Matemática, alguma coisa assim do gênero. Teoria e Questões de Matemática. Teoria e Questões de Matemática, isso, tá. E no início do TQM, é tipo, somar, parece um Kumon, se alguém já fez Kumon, é isso. É somar fração, é fazer expressão. E a gente, quanto aluno, a gente ganhava um matemática 0, que no início era só isso. Eram, sei lá, 1000 questões que o Gandhi passava pra gente só de que tinha aquilo. Que era só isso na folhinha. E às vezes resolver equação do primeiro grau, resolver equação do segundo grau, coisas que a gente considera básicas, né? E era para fazer aquilo muito rápido. Entendeu? Então era prática. Me ajudou pra caramba. Né? Porque aquilo me ajudou muito, muito mesmo. Eu ainda tenho reflexos daquela época. Isso faz muito tempo. Uma dica que a gente não bateu ainda
mas que eu acho muito útil, que tem a ver até com meia hora de conta todo dia, foi uma das coisas que mais... Eu sei que eu posso falar pelo Ed em relação a isso também. Foi uma das coisas que mais nos ajudou na época de cursinho, que é mini testes com o tempo. Né? Dentro dessa linha aí, não precisa ser a meia hora de conta todo dia. Meia hora de conta é meia hora de conta, tá? Mas uma coisa que ajuda muito a você ganhar velocidade também, não só nas contas, mas no raciocínio, no reflexo, propriamente dito, é você fazer, por exemplo, 3 questões de 10 minutos. A gente aprendeu isso com um professor nosso, o Ricardo Seco. Ricardo Seco. Ele sempre, não sei, era toda semana, né, que ele fazia? Era Duas toda semanas, aula, toda aula dele toda tinha aula. essa porra. Ele separava 10 minutos da aula, e era 10 minutos mesmo, ele contava, eu tenho certeza relógio. eu tenho Ele certeza contava que ele no relógio. tirava tempo nosso, eu tenho certeza disso. Porque nunca aparecia 10 minutos. Exatamente. Parecia que eram 3. E aí ele botava 10 minutos, 3 questões. E a ideia era... Bom, basicamente a ideia era você fazer todas e acertar. Entendeu? Cara, foi a parada que mais me ajudou, disparado. É verdade. Isso daí, cara, isso daí eu tenho até no... Eu já gravei uma dica dessa falando exatamente isso, Sim, pra eu fazer lembro. isso. E, cara, isso daí me ajudou a passar no IME, tá? Pelo menos no primeiro ano que eu fiz, foi isso que me fez passar. Foram esses 10 minutinhos toda vez, treinar a velocidade e treinar a escrever em questão. Isso daí foi o que me fez passar aquele ano, eu tenho certeza. Isso é muito importante que você encaixe isso também na sua rotina, né? A gente acabou falando mais sobre o que fazer na rotina do que como organizar e manter, né? Mas acaba que tá tudo E é ligado, né? hábito Não tem também, como, né? O tem como hábito que separar. faz a diferença. Você Exatamente. pegar, fazer esse negócio das meia hora de conta todo dia, o próprio nome já diz, todo dia. Fazer a lista lá de... Pô, cara, eu lembro do futebol. Matebol. Eu lembro do matebol do Luciano. Então, eu fiz esse fishball aí com eles, por isso que ele tá falando. Ah, entendi. Na nossa época era o matebol com o Luciano. Mas... tá. Eu sempre me travo nessas áreas. O que eu tava falando? Você ia falar sobre... Não sei, você não começou. Esqueci. Continue. Tá. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Fala aí, Edgar, tudo tranquilo, cara? Edgar também aí, grande professor de matemática. Excelente. Tá em Minas, né? Bom, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho também mais, que eu acho que é o principal problema aí, falar um pouquinho mais das dificuldades, né? A gente já falou sobre a motivação, que, bom, não tem como a gente Talvez criar seja o principal, motivação. né? É o principal, mas é vocês que têm que criar essa motivação de vocês, tá? Era isso que você estava falando, Felipe, aí, 10 minutos, 3 questões. Sei lá. Daqui a pouco ele lembra. Eu já tinha falado, né? Daqui a pouco ele lembra. Então, tipo, a motivação, a gente não pode buscar por vocês. A gente pode, sei lá, conversar e você acabar encontrando a sua motivação, né? Então, isso é muito importante. Você conversar pode ser com a gente, tá aí o Instagram nosso, você pode entrar em contato, você pode conversar com seus pais, você pode conversar com seus colegas, né? Pessoas que você sabe que vão, pelo menos, te ouvir. Porque, às vezes, você só precisa falar e você chega à sua conclusão sozinho. Isso é muito importante, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você criar a rotina. Gente, a rotina... vou explicar uma parada neurocientífica que eu aprendi, né? Vou dar uma de nerd agora. O nosso cérebro, ele é adaptado para rotinas. Ele é adaptado para rotinas. Por quê? Rotina gasta menos energia. E se gasta menos energia, é melhor, não é? A segunda lei da termodinâmica está aí para reger tudo isso. Então, o seu cérebro quer gastar menos energia e com a rotina, ele fica mais condicionado a fazer as coisas automaticamente. É por isso que, sei lá, você acorda de manhã, você não fica pensando como você escova os dentes. Eu vou para cá, vou assim. Não, você só escova os dentes. Você vai ao banheiro, você não fica pensando como você faz isso, não é? Você só faz. Porque você se condicionou ao longo, sei lá, de 20 anos a ir ao banheiro. Então você só vai. Agora, pensa que você pudesse fazer isso com todas as coisas na sua vida. Você ia viver, de certa maneira, num modo automático e fazer tudo o que você precisa fazer. Claro que a gente não quer viver nesse modo automático, mas muitas coisas a gente quer levar para esse modo automático, né? Exatamente, acaba sendo automático. O estudo você quer que seja automático. Então, é importante que seja. Não entenda o modo automático como um modo que você não está aprendendo. Pelo contrário, no modo automático você está aprendendo tanto quanto você ficar se esforçando lá e pensando que eu tenho que estudar e tal, né? Então, a rotina é essencial para que você consiga aprender.
Então, como é que você cria uma rotina? Você começa tentando. Você vai conseguir de primeira? Fala aí, Felipe. Porra! Não! O que vocês acham? Vocês acham que vão conseguir de primeira? Na boa. Claro que não! Respondam você... aí no nosso chat. Participem com a gente. E aí você Vocês tem acham duas que vão opções. conseguir fazer a parada de primeira? Não. Você Se tem duas conseguir, opções. Tá ótimo, tá? É ótimo conseguir. Mas Não a vai chance conseguir. É mínima. Não vai conseguir. Meu irmão, meu irmão, minha Não irmã. vai. Meu Deus. Entendeu? Então, cara, você tem duas opções. Você pode abandonar o método ou você pode tentar de novo. O que você vai fazer? Tentar de novo. Isso é óbvio. sim. E aí, depois de tantas tentativas, em algum momento vai dar certo. Exatamente. Tá? Aí você não vai perceber que todas essas tentativas vão fazer você entrar na sua rotina. Quando der certo, não é porque deu certo aquela vez. É porque veio dando certo ao longo de todo o processo, em algum momento virou rotina. Então isso é muito importante. A gente desiste depois da primeira. Por quê? Porque é dolorido. É ruim não conseguir. Foi o que a gente falou lá no início de não passar. Sim. É ruim não passar. Mas é muito pior você não lutar ao longo do processo. Né? Então isso é muito importante. A criação dessa rotina é muito importante. A gente já está indo para o terceiro mês de quarentena e a gente não sabe quanto mais vai durar essa pandemia, né? Quanto tempo vai durar essa quarentena. As coisas podem começar a reabrir e tal, mas dificilmente uma escola vai propor que os seus alunos se juntem, se aglomerem, né? Num lugar assim. Eu espero que não. Então, a gente sabe que as coisas vão voltar a funcionar, mas vão demorar. Enquanto essas coisas demoram, você vai ter que se adaptar. Então, você vai ter que criar a sua rotina. Como é que vai ser a sua rotina? Vai ser com quadro de horários? Vai ser com lista de tarefas? Vai ser com, sei lá, escrever na parede, fazer vários cards com coisas para fazer? Você tem várias opções e você vai escolher uma delas. Tentativa e erro. Né? Sobre isso que você está falando, eu acho que um negócio interessante também de comentar, assim, na verdade, inclusive o foco nosso principal é qual é o funcionamento aqui durante a quarentena e tudo mais. Só que a gente viu que muita coisa do que a gente estava conversando valia para qualquer momento, a real é essa. Tá? E aí o Ed já falou essa frase umas 20 vezes, eu vou falar mais uma. A quarentena ela só está evidenciando coisas que estavam acontecendo, sejam problemas, sejam coisas boas também. Tá? Então, caraca, de novo eu me perdi um pouco. Eu fui ler o comentário do Luan. Esse negócio é muito difícil, cara. Eu fui ler o comentário enquanto eu falava e eu me perdi de novo. Então, tá, lembrei já. Desculpa, gente, foi mal. Isso. Então, todos nós, a gente acaba passando por fases aí dessa quarentena, tá? Porque, bem ou mal, a gente tinha uma rotina que, de alguma forma, a gente já estava acostumado. E aí, do nada, bum, explodiu aí o negócio todo. E tem que mudar tudo, tem que readaptar, enfim. Tem que mudar, tem que acertar outras coisas, enfim. Cara, no início, pelo menos, eu passei por uma fase de negação do tipo, caraca, fudeu, meu mestrado entendeu? Vai para lá. Não vou conseguir fazer o mestrado direito, como é que vai ser dar aula? Tudo bem que assim, eu já tava louco para gravar videoaula, que eu acho que é uma área que eu já tava querendo me desenvolver nisso aí. Então, gravar videoaula para mim foi a parte boa. E eu acho que a gente, enquanto professor, tá tendo que se adaptar para isso, porque o mercado tá atendendo para as aulas online. Então, a gente não tem opção, né? Pois é. Então, assim, isso para mim foi uma coisa boa nesse sentido, mas todo o resto, assistir a aula EAD, cara, eu sei que eu tenho muita dificuldade em ser disciplinado. Se eu sou disciplinado hoje, é porque eu mereci. Entendeu? É porque foram 15 anos não sendo disciplinado, ou tentando 27, ser disciplinado. No caso. Não acredito que você tenha tentado ser disciplinado quando tinha 10 anos, né? Desde criança. Mas, real, assim, enfim, o ponto que eu queria chegar era, a gente tem várias fases aí nessa quarentena. Eu vejo muita gente, como o Ed falou, a gente está indo para o terceiro mês de quarentena, já passaram 2 meses e meio. Eu vejo muita gente, depois de 2 meses e meio, ainda reclamando. E, assim, não é que eu veja um problema em reclamar, tá? Eu reclamo também. Mas aquele reclamar sem fazer nada. Sem fazer nada. Que era as nossas primeiras semanas de quarentena. Então, assim, o que... primeiras semanas para mim foi 1 mês, né? 1 mês e meio, quase. Mas o que eu fiz durante 1 mês e meio, que era reclamar e não fazer nada,
eu vejo gente fazendo depois de 2 meses e meio, indo pro terceiro mês. Então eu acho que o diferencial... Pô, Lohane, não se acusa não, cara. O diferencial eu acho que tá aí, entendeu? Você, em algum momento, perceber que precisa fazer algo, porque senão você vai ficar estagnado. Caraca, eu usei a palavra estagnado. Mas Tá enfim, ficando velho, tá vendo? eu tô ficando velho mesmo. Porque senão você fica estagnado. E aí você começa a fazer as coisas. Eu vou ser bem sincero, é natural, não é... Exige esforço, É meio sim. desespero, né? Tipo, caralho, eu preciso fazer. Sim. É um natural que, assim, você vai se esforçar, vai te cansar, especialmente no início. Só que depois, e talvez não demore nem tanto quanto a gente acha que demora. Depois você acaba se acostumando. Tá? No meu caso, assim, Raíssa tá anotando as palavras diferentes que eu tô usando. Bom. Obrigado, depois tu me passa, Raíssa, pra ver se eu lembro de alguma. Mas, no meu caso, assim, quarta-feira passada eu comecei a... Não, eu vou fazer a parada na moral. Tá? Eu já tinha passado pela fase não fiz nada, passei pela fase overdose de coisa que eu gosto, tipo videogame, ler e tal. E aí eu entrei numa fase de preciso organizar para fazer tudo, pelo menos um pouco de tudo que eu preciso. Né? Ou metade de tudo que eu preciso, enfim. A primeira semana, eu fiz o horário, montei um planejamento, a primeira semana foi desesperadora. Eu botei isso no meu Instagram, que eu tô fazendo esse acompanhamento. Os primeiros dias não tem nada a ver com o que eu planejei. O que eu fiz, de fato, não tem nada a ver com o que eu planejei. Mas nem por isso eu deixei de tentar. Chegava no dia seguinte, eu tentava mais uma vez seguir o horário. E foi muito difícil também porque o meu sono estava bizarro de desregulado. Desregulado. É. Né? Isso muita gente tem reclamado também. Regular o sono nessa fase. Na segunda-feira dessa semana que eu consegui começar a ter uma visão ali de estou conseguindo seguir o meu planejamento. Entendeu? E eu passei a semana inteira conseguindo. Ontem eu tive problemas ali de, caraca, talvez não dê, mas eu consegui rapidamente adaptar. E aí eu tô conseguindo acordar cedo. Eu acabo sentindo sono cedo também, então eu vou dormir tipo 11 horas da noite, meia-noite eu já tô apagando. Para mim isso está sendo muito bom. Uma coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida, e na boa, eu nunca consegui mesmo fazer na minha vida, que era render de manhã sozinho, que uma coisa é você acordar para dar aula. Acordei, fui dar aula, tô acordado, Brasil. O meu resto do dia vai funcionar. Uhum. Outra coisa é você acordar sozinho em casa para fazer o que quer que seja que você queira fazer. Sabe? Que seja uma atividade física, vai. Mas eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre fico enrolando até 1 hora da tarde, meio-dia, 3 horas da tarde, dependendo do quanto de coisa que eu tenha para fazer. Hoje eu tô conseguindo, cara. E por que eu tô conseguindo? É uma disciplina que eu nunca tive, que em algum momento a minha vergonha na cara me fez ter. Foi mais ou menos isso. E deixa eu aproveitar e responder aí acho que é Lara RV, eu acho. Ou, não sei se é um I ou um L. Eu também não sei se é um I. Mas deixa eu responder que ela perguntou assim, se nesse ciclo eu reclamar, sem fazer nada, começar a manter um ritmo, parar, voltar a reclamar e depois começar a fazer tudo de novo. Olha o desgaste que você tem. Oi? Super normal acontecer isso, mas a ideia é que não aconteça, né? Olha o desgaste que você tem em parar e fazer tudo de novo. Lembra que o seu cérebro não quer fazer isso, o cérebro quer a coisa fácil. E a coisa fácil é a rotina. Então, aí respondendo até comentando o que o Arthur falou aí. Tipo, eu fiz muita coisa no início e depois parei. É muito melhor você fazer menos coisas por mais tempo do que muita coisa em um momento e depois parar. O que a gente cansa é realmente, aí entrando na terceira dificuldade que a gente anotou já, que o Felipe está falando, é sobre o número de tarefas que você tem para fazer. Você tem muita tarefa, né? Você tem muita tarefa mesmo para fazer. Imagina, pensa que você está estudando para o Enem. Cara, tu está estudando tipo 10 matérias, no mínimo. Você tem muita coisa, eu sei. Só que você também tem mais tempo livre agora. A forma como você vai organizar o seu tempo é o fundamental. Organizar suas atividades, né, dentro daquele tempo é fundamental para que você mantenha essa rotina. Então, é muito melhor você estudar 2 horinhas hoje, 2 horinhas amanhã, 2 horinhas depois, isso aqui, do que eu guardar aqui e estudar, tipo, hoje eu vou estudar, hoje é sexta, eu vou estudar 10 horas por dia. Hashtag sextou física 10 horas. E depois você não vai fazer nada. Isso é horrível. Era melhor você nem ter estudado. Porque você não vai estudar direito por 10 horas, você não vai aprender o que você tem que aprender, e se depois você esqueceu tudo. Pronto, não adiantou nada.
Então, aí o que o seu cérebro vai pensar? Não adianta eu estudar. Então, é muito melhor você fazer um pouquinho mesmo, tá? Vou deixar assim, Raquel, gravada lá no IGTV. A primeira parte já tá lá. E aí você faz um pouquinho hoje, faz um pouquinho amanhã, faz um pouquinho depois, fala, mas um pouquinho não é suficiente. Tudo bem. Mas um se pouquinho você todo dia. Pronto, é isso, um pouquinho todo dia, né? De grão em grão. A galinha enche o papo. Eu falei essa Isso, ontem. exatamente. Você falou isso ontem, e é verdade, gente. A gente tá usando essas gírias de Matemática, mamãe. gente. Hashtag matemática. A gente tá usando essas gírias de mamãe aí, né? Tipo, de grão em grão, galinha enche o papo. Usa lá a lebre, a história da lebre e da tartaruga, não é? Cara, é exatamente isso. É você dar um passinho de cada vez. A diferença nossa para tartaruga é que conforme a gente vai caminhando, você vai andando cada vez mais rápido. Eu não sei se vocês correm, eu não corro tanto mais, mas quando eu corria, eu não começava correndo na velocidade máxima. Corredor, Edward, corredor. Não, eu fazia 3 quilômetros em 12, pô. Agora eu faço 3 quilômetros em 26. Mas, boa assim, sorte com os capítulos do Moisés aí, hein, cara. né? Então, assim, eu tô correndo, você começa a correr, você caminha, aí você dá uma acelerada e depois você mete um ritmo insano. O estudo só você não faz nesses 15, 20 minutos, você faz ao longo de meses. E isso, eu entendo que é muito ruim. A gente tem essa percepção de que é difícil você esperar meses para ver um resultado. Até porque hoje, né, pensando aí na nossa modernidade líquida, cara, você quer uma informação, você abre o Google e vê. É um outro livro maneiro, vou recomendar depois. Obrigado, é ótimo. E eu não você li, não, quer mas você que é ótimo. Você quer uma comida hoje, tipo, cara, pensa antigamente que a gente ia ao McDonald's, tipo, uma vez, porra, por mês, sei lá, quando ia. Você tinha que comer uma pizza, tinha que esperar a pizzaria abrir. Japonês, então, eu não comi quanto adolescente. Hoje você quer comer a comida russa, sei lá, qualquer merda. Tu abre o iFood e tu pede, entendeu? Então você tem aquele imediatismo que antes a gente não tinha. Então, pessoal, o estudo é uma coisa muito sacrificante. Na quarentena vai ser ainda mais sacrificante. E só a rotina, somente a rotina, vai fazer com que você evolua e cresça e consiga sair de toda essa procrastinação que você está vivendo nesse momento, né? Felipe, a gente tem 1 minuto e meio. Se despede aí do pessoal. Tá acabando já? Bora fazer a terceira, cara. Cara, a gente tem mais o que fazer também, né? A gente tem o nosso horário também para cumprir. Mas... vai lá. Cara, eu queria falar muito rapidinho aqui. Tu falou um negócio muito maneiro, cara. Eu queria falar sobre isso. Começa uma terceira aí. Eu juro que não vai demorar muito. Cara, despede do pessoal. Vamos guardar para outro momento. A gente faz outro. Tá bom. A gente faz outro. Gente, brigadão aí a todo mundo que assistiu. Valeu por terem acompanhado a gente até agora. Quase uma procrastinação na live mesmo. É que eu me empolgo com essas coisas. Eu gosto de falar, né? Faz tempo que eu não falo. Então, assim, é isso. Valeu. Espero que tenha ajudado vocês. No mais, a gente está disponível aí, se quiserem conversar também. Pessoal, sigam aí o Felipe, tá? Quem não segue. O pessoal que segue o Felipe, pô, me segue aí. Eu gostei muito. Eu sempre pego feedback com os alunos aí durante a semana. Eu vou ver se vocês gostaram aí, tá? Durante a semana. Se vocês quiserem mais, cara, a gente faz mais. Perceberam que a gente tem coisa pra caraca pra falar e a gente pode ficar falando. Não, eu vou te falar, por mim eu continuava falando, hein? Por muito momento. Eu tenho que parar, eu não aguento mais falar e eu acho que ninguém aguenta mais me ouvir, cara. Da última vez minha namorada falou assim, cara, não aguento mais te ouvir. Eu falo, pô, desculpa, tudo bem. Cara, se a tua namorada falou isso é preocupante, só queria registrar isso aí. Exatamente. Não Pessoal, é minha conta, não. Muito obrigado aí pela presença, tá? A gente vai voltar mais vezes. Um abraço aí pra todo mundo. E vai ficar gravado, tá? Assiste depois aí, se você não assistiu a primeira parte. Na próxima vez a gente puxa a live pelo meu Instagram.